E voltando para os anos, final dos anos 10, né? Aí já estamos ali em 1909. E os 10-0? Olha, eles lamentam até hoje porque eles foram convidados e eles dizem que não tinham experiência. Mas tu sabe, né, Júnior? O futebol não tem piedade, né? Não, tu entrou em campo, tu quer... Como é que tu avalia, tu como pesquisador, aqueles 10-0, assim, deixar um pouco para ti? Natural. Acho que o Grêmio jogou ao natural e fez os 10. Ao natural. Não fez nem esforço. Nessa Libertadores, o Grêmio tem futebol e tem a grande torcida aqui no Olímpico. Prepara-se para você, agora para seu companheiro que é Narciso, Narciso vai dar para Renato, Renato para a ponta direita, vai cruzar, cruzou, atenção, é cruzada, o Grêmio, outro grande pé, o Grêmio, César, 32, eu disse que acreditassem, eu pedi que acreditassem. 121 anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense e não teria como o Grêmio Pode Mais tratar de outro assunto que não fosse a história do Grêmio Futebol Porto Alegrense, da história do Imortal Tricolor, a história daquilo que nos move a organizar esse podcast, inclusive que move a existência de quem também está fazendo 3 anos, né, também vai aniversariar em breve, que é o nosso movimento, o Movimento Grêmio de Todos, que viabiliza aqui o podcast, o Grêmio Pode Mais. E hoje, o nosso podcast tem a honra de ter a presença do Daison Santana, do Júnior Moraes e da Cibele Barbosa, e também do nosso colega, né, de movimento, de bancada, Giovanni Bernardes. Eu sou o João Hermínio e esse é o podcast Grêmio Pode Mais. Aí a gente começa. Então vamos lá. Cibele Barbosa, ela é museóloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da URGS e atualmente é museóloga do Museu do Grêmio, Museu Hermínio Bittencourt, onde desenvolve a gestão do acervo tridimensional, pesquisa museológica e curadoria de exposições e projetos de ação educativa. Ela é integrante do grupo de estudos sobre esporte e discriminação. Participou como uma das pesquisadoras do projeto de extensão cartográfica do futebol vaziano de mulheres de São Paulo, pela PUC São Paulo. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, boa noite a todas. É uma satisfação estar aqui hoje dividindo, né, um pouco, não só da história do Grêmio, mas também falando sobre o nosso trabalho no museu, né, como a gente tem desenvolvido. Então tá. O Daison Santana, ele é historiador formado pela Universidade Federal, a Universidade de Faculdade de Porto Alegre, a FAPA. Atualmente é historiador do Museu do Grêmio, Hermínio Bittencourt, onde desenvolve pesquisa histórica, relatório mensal de efemérides, revisão de estatísticas, atendimento à imprensa e entrevistas com atletas históricos. Ele é autor também do livro Copa do Brasil, 1989, o primeiro e invicto. Também, salvo engano, esse livro é com um amigo meu, o advogado, né? O Alberto Franco. Alberto Franco, Sim. Procurador da Folha da Nação. Claro, grande amigo também. Também, né, o Daison Santana é cronista esportivo e professor da Rede Estadual de Ensino. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Claro, é um prazer estar aqui e falar dessa história do Grêmio, né? Maravilhosa, né? 121 anos. E nós temos também o Júnior de Moraes, né? O Júnior Moraes, que é administrador de empresas, formado em Direito, né? E, além de empresário, ele é um dos coordenadores do projeto da Grêmiopédia desde 2017. Seja bem-vindo também ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, saúdo a todos. E isso aí, estou representando a Grêmiopédia, que ajuda a manter um pouco mais a história do tricolor. E o nosso Giovanni Bernardes, que é o nosso colega de bancada, né, aqui do Grêmio Pode Mais. E, João, é uma satisfação estar aqui com esse pessoal tão importante para a história do Grêmio, que não só cuidam da história, como divulgam a história, né? E o Grêmio tem uma torcida gigantesca, mas o mais importante dessa torcida é a geração que está por vir. Então é muito importante manter essa história para essa geração nova. Com certeza. E o Grêmio Pode Mais, ele tem um oferecimento, né, dos nossos colegas lá do litoral, da Gás Miller. A Gás Miller faz 20 anos que ela tem uma história de confiança e de qualidade. Há 2 décadas a Gás Miller se dedica a levar gás de qualidade e um atendimento especial para todos os seus clientes. A Gás Miller agradece a confiança e o apoio de cada um deles e está sempre à disposição para aqueles lá no litoral que precisam, né, de atendimento, gás na hora, expresso. A Gás Miller estará sempre à disposição. O WhatsApp da Gás Miller é 51 9797 0734.
51 3605 3007 e no Instagram Gás Milha. Então vamos começar. Sibeli, fala um pouco do teu trabalho lá no museu, como foi esse processo de transição, né, do museu do Olímpico para a Arena e como hoje se encontra, né, o Museu Emílio Bittencourt. Gente, primeiro que o último memorial, né, antes de passar então a última fase, porque o museu ele teve várias fases históricas, né? Começou lá na década de 20 ainda, que são os primeiros registros que a gente encontrou, né, como galeria e objetos de arte. Então o Grêmio sempre foi pioneiro também nessa questão de preservação do patrimônio. Então, começou assim, com pequenas vitrines, fazendo exposição já na Baixada, depois no Edifício Brasília, né? Depois passou para o Estádio Olímpico, então, nos anos 70, se transformando em Museu Tricolor. Esse Edifício Brasília ficava onde? No centro? Sim, o edifício. Truda, exatamente. Exatamente. Ficava ali. Não só o museu, mas também a biblioteca que o Grêmio tinha, né? A Biblioteca Olavo Bilac. Federação Gaúcha de Futebol também foi ali. Sim, a Federação Gaúcha de Futebol foi ali durante muito tempo. Exato. Naquele mesmo prédio, aquele ali é o Edifício Brasil? Isso, foi ali. Tá. Até passar para perto do shopping ali, prédio Belos. As direções do Grêmio e tudo mais, foi um sonho, então, né, que a torcida, e não só a torcida, mas também os dirigentes tinham, então, de efetivamente transformar tudo isso num museu. Né? Nos anos 70 teve a primeira tentativa, então, na época do Flávio Albino, né? A gente chegou a ter o nosso primeiro coordenador, mas falar oficialmente da história do museu, que começou lá em 1983, então, né, com o nosso maior título, então, Mundial de Clubes, que então o Fábio Koff então, tem essa decisão de transformar, pegar todos esse material que a gente tinha e fazer uma grande exposição. Então, oficialmente é criado em 84 o primeiro Museu do Grêmio. Né? De uma sala de troféus, começou a ser recorde de público, né? Tomou uma proporção gigantesca na cidade. E aí viu-se, então, que já estava pequeno o espaço de sala de troféus. Houve a primeira ampliação, então, se transformou então, em Museu do Grêmio. Né? Isso em 89. Depois, então, vai passar por uma nova transformação, né? Adicionando painéis, fotografias, tudo mais. E, enfim, começa a tomar uma proporção na cidade absurda, né? Fica muito conhecido, se transforma, além de uma atração para a torcida gremista, também uma atração turística na cidade, né? Porque o Grêmio sempre teve essa relação, né, gente? Com a cidade, não é uma coisa que só se traz no nome, né? Também é uma relação muito próxima, esse clube, né, que caminha dentro da cidade, né, que se relaciona com a cidade, então isso é muito importante. Nasce no centro, vai para um extremo da cidade que não tinha nada, né? Que é ali no Fortinho da Baixada. Depois para outra parte da cidade que também não tinha nada, na Zeia, e hoje também num espaço da cidade que é muito precário, que precisa de desenvolvimento, de apoio. Então, 40 anos do museu, dia 11 de dezembro de 84. Oficialmente. Oficialmente. Mas de acordo com o nosso primeiro historiador, Raimundo Bordim, isso. Né, na verdade, o Museu do Grêmio já nasce em 1904, quando a gente ganha o nosso primeiro troféu, a Taça Wanderpreis, que significa troféu móvel em alemão. 40 anos oficialmente, 120 no total. exatamente, se a gente for contar. E isso que tu falou... A Taça Wanderpreis, eu acho que ali tem a segunda imagem, né, do time do Grêmio, né, que a primeira é sem a taça, né? Isso. A primeira é sem a taça que mandam para a Europa, né? Isso. Não, para uma feira nos Estados Unidos, na verdade. Estados Unidos. Exato, St. Louis. E isso que ele falou da popularização, tu baixa na tela que foi o que você está dando no Vanzelotti ali, né? Entre 49 e 54. Claro, né? Sim, né? Que a gente tem é o boom da popularização do clube, né? Na cidade, né? Então, assim, é claro. Imagina, né, gente? Estádio Olímpico. E com essa taça de 1904, um pouco antes, né, até. É o primeiro acervo. Né? A partir dali, realmente, o Grêmio começa a ter o seu acervo. Só um detalhe, essa popularização, tu sabe disso até, a grande prova está no Jornal Diário de Notícias, Grêmio e Cruzeiro na abertura do torneio extra, que é um torneio oficial da época de Porto Alegre, 54, o que era a loucura da torcida do Grêmio. Por isso que a Cibele sempre bate na tecla da importância do Saturnino Vanzelotti. Querendo ou não, foi onde o Grêmio se popularizou. Sim, com certeza. Então tá. E voltando, inclusive, sobre a biblioteca, o Salim Nigri, ele trabalhou na biblioteca, não foi? Sim, trabalhou Acho que ele começa no Grêmio na biblioteca, né? E depois ele vai para o departamento de torcida, não é? Não, sim, e sem falar que ele também já reúne ali todo o material, né, que depois vai ser disponibilizado. Então, assim,
que depois vai parar no museu, na verdade, né? Que são os livros de atas, tem as revistas também. Tem um outro material que agora eu também não lembro. Os relatórios de gestão. Isso, e como ele era um grande amigo meu, inclusive até ele que me indicou para trabalhar na Rádio Guaíba em 2013, ele que fez a transição Salinigre. Ele deixou vários depoimentos para mim que eu doei todos para o museu, áudio, contando várias histórias. Salinigre, para os mais jovens que não sabem, foi um torcedor símbolo do nosso clube, né? O torcedor que organizou uma caravana, né? Que inclusive foi desacreditado no primeiro momento, né? Para Novo Hamburgo. Em julho de 45. Em julho de 45. Sim, o trem, né? Ou foi em 46? Não, 45, um ano antes do título. Um ano antes do título. 10 de junho de 45, Isso. o Grêmio no Floriano. E ele coloca a faixa, né? Que é a faixa com o Grêmio, onde tiver o Grêmio, que uma década depois, quase uma década depois, né? O Lupicínio Rodrigues, outro grande torcedor símbolo do clube, faz o nosso hino, né? O refrão histórico. Fala um pouquinho do trabalho da Grêmiopédia, Júnior. Então, a Grêmiopédia ela é a gente chama de projeto Grêmiopédia, que ela é um site que traz, em síntese, a gente tenta colocar toda a história do Grêmio. A gente tem o projeto, já vai fazer 9 anos agora em setembro, tá fechando 9 anos. Ano que vem a gente faz a primeira década. E a gente começou tentando detalhar tudo, só que é muito amplo a história, né? Então a gente começou primeiro colocando os jogos, criando perfis de atleta, fazendo de forma dentro de um banco de dados, onde tu entra num atleta, diz quantos jogos ele fez, quantos gols ele marcou. A gente tem projetos que foi evoluindo o nosso projeto. Hoje tu entra dentro de um perfil de um goleiro e diz quantos gols ele sofreu, quantos pênaltis ele defendeu. Lógico, às vezes a gente não tem acesso a coisas mais antigas, né? Tu tem muitos jogos anteriores à década de 50 ali que tu não sabe o que de fato acontecia. Tu mal tem uma escalação alguns jogos. E assim a gente tem... O projeto sempre foi evoluindo. E nisso, bom, são quase 10 anos. Hoje a gente está fazendo, por exemplo, artigos dos ex-presidentes, né? E estamos lá pela década de 30 construindo, porque tem pouca informação. O material mesmo, tu vai nas bibliotecas, hoje em dia não existe mais jornais, não existe mais nada. Então tu tem pouca informação para fazer esse compilado. E a gente tenta traduzir tudo para dentro da Grêmiopédia. Nossa, lá a gente tem desde ficha de juvenis, ficha de futebol feminino, tudo que a gente consegue, a gente vai colocando e dentro do banco de dados vai dando uma trajetória linear da história. Perfeito. A Grêmiopédia, ela é fundamental para a história do Grêmio, né? Cada um no seu espaço, né? O museu é uma questão mais institucional, mas o acervo que a Grêmiopédia proporciona, né, nos dias atuais de proliferação de redes sociais é estupendo, né? A gente sempre, toda publicação do nosso movimento que vai tratar da história do Grêmio, sempre dá um pulinho na Grêmiopédia para ver se está certo, né? Então, porque é acessível, né? É acessível, isso que eu ia dizer, né? É a história na palma da mão, né? Esses dias, na relação do Grêmio com o Fluminense, né? Porque nós disputamos, infelizmente, acabamos sendo eliminados, né, na Libertadores, foi encontrado via Grêmiopédia a relação do irmão do Oscar Cox, né? Sim. Que jogou no Tricolor, jogou no primeiro Tricolor, né? Porque aí eu vou fazer essa provocação já para passar para o Dyson Santana. O Grêmio é o primeiro Tricolor do Brasil ou não é? Olha, a questão do Fluminense ali, que eles passam isso para eles, porque eles... 1902, né? Isso é uma polêmica, cada um puxa para o seu lado, né? Mas é 1902, sendo que eles nascem e não são tricolores. Não são. Que nem o Bahia é bem depois, São Paulo é bem depois, isso. O Grêmio acaba sendo, né? O Grêmio, ele nasceu, e aí tem alguns... eu brinco que seriam daltônicos, mas enfim, é uma brincadeira, são divergências de visão, né? Grêmio azul, Havana, preto, ou azul, Havana, branco, mas enfim, então as três cores desde a sua fundação. Porque o Fluminense tem essa questão mesmo, tendo um ano na frente. Eu queria, Dais, que tu comentasse um pouquinho sobre, já que nós estamos às vésperas, né? Talvez o programa, muito provavelmente o programa vai ao ar após o 15 de setembro. Mas é um programa especial, né, pelos 121 anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense, nosso clube, e que tu falasse um pouquinho sobre o momento fundacional do Grêmio, né, para a gente iniciar, né, essa conversa voltando a 121 anos, né, 7 de setembro de 1903. Não, assim, essa questão bem do Grêmio de nascer da bola, tu não acha interessante? Eu acho interessante, eu ainda faço um adendo, né, o Grêmio nasce da arquibancada. Por que tu acha? Porque 7 de setembro de 1903, o Esporte Clube Rio Grande jogava, isso. E quem estava assistindo? Cândido Dias da Silva e alguns dos nossos fundadores, Joaquim Ribeiro e alguns dos fundadores do Tricolor.
Então, é da arquibancada que nasce o Grêmio. O Grêmio é da torcida desde 1903. Né? 7 de setembro de 1903, o Grêmio os gremistas fundadores estavam assistindo da arquibancada, não tinha uma arquibancada, estavam ao redor, né, do campo, e aí já veio uma divergência. Onde foi esse jogo do Esporte Clube Rio Grande? Porque as fontes são complicadas, né? As fontes são complicadas. Inclusive, o Grêmio faz o primeiro jogo ali dia 6 de março de 1904, né? E tem toda essa divergência do primeiro gol, né? Sim, não existe, né? Porque os jornais não valorizavam o futebol, né? Sim. Inclusive, por bom tempo, pegando o jornal, se você já pegou os jornais, era direto a questão do turf, né? Sim, o turf, o velódromo, né? O ciclismo. Isso. Inclusive, o ciclismo é muito divulgado e com vários eventos, né? Tem algumas teorias, né, que apontam que a rivalidade, o nosso primeiro rival, o falecido Futebol, né, e eu sempre gosto de falar que o Grêmio costuma matar seus rivais, então é uma questão de tempo que alguns rivais vão acabar desaparecendo. É verdade, o Grêmio aniquila seus rivais. Só que o futebol terminou rapidamente, o outro está aí até agora. Mas é uma questão de tempo, Tu acha que vai terminar ou não? Então, João, o imortal mata os demais. É óbvio. Né? Mas sobre essa questão do rival, dizem que a rivalidade da turma do futebol com a nossa turma, com os gremistas fundadores, veio do ciclismo. E pode ver que no campo o Grêmio perdeu uma para eles de 4-1, mas o Grêmio ganhou do futebol direto, né? Vários troféus em cima deles e várias vitórias. E assim, a gente fala muito da fundação, mas tu vê o Grêmio ali, 15 de setembro de 1903, né? Certo? Mas em seguida vem o rival e o Grêmio toca aquele 10-0. É uma marca que ficou, né? O que tu acha? 1919, julho de 1919. Isso, de 18 de 7, né? Isso. O que tu acha? Sem dúvida alguma. Até hoje eles se lamentam, tu não acha? Eles costumam sempre falar que aquele Grenal não valia nada, que era Grenal amador, mas o que vale é bola na rede, o que vale é a história. Eu tenho uma teoria, o futebol não tem desculpa, né? Eu tenho essa tese. Verdade. Até quando eu perco, eu bato no peito. Eu não fico reclamando porque eu perdi, entendeu? É que quando a gente perde, nunca vale nada, né? Quando a gente perde, não vale. Aquele jogo não valia. Ô Cibele, sobre Mas é isso, só para falar da fundação, tu pegou um ponto espetacular que eu acho que tem que ficar claro. O torcedor, né? E o Grêmio tem toda essa questão, né? Isso, o Cândido Dias da Silva empresta a sua bola. Exato. E o pessoal de Rio Grande depois dá aula né, de como fundar uma associação desportiva, de como fundar um clube de futebol. Né? E, Cibele, sobre esse momento ainda, né? Muito se diz, né? Virou, inclusive, o Grêmio durante um bom tempo fez questão de ressaltar isso, né? Da origem germânica do clube, né? E é inevitável e é inegável, né? O nosso primeiro presidente, né? Teuto brasileiro, né? E dos fundadores a maioria, né? Eram de imigração germânica. O primeiro presidente, Carlos Luiz Borer, que inclusive e olha com vocês ligado até o time do Hamburgo, né? Que o Grêmio depois de 83 ia enfrentar no Mundial. A ação germânica é óbvio, né? Mas é importante também porque isso, com o tempo, acabou fazendo com que, ao mesmo tempo que foi um orgulho, etc., para poder fazer uma diferenciação do clube, também com o tempo os nossos rivais começaram a utilizar isso como um argumento de que o Grêmio é o clube mais elitista, etc. Sendo que o Grêmio, o Grêmio ele é popular desde o seu nascedouro, né? Ele é de todos os gremistas desde o seu nascedouro, né? Tem o Cândido Dias da Silva, que é um paulista, né? Que era vizinho do Joaquim Ribeiro dentro de uma república que muito provavelmente é uma república estudantil, talvez, os jovens, né? Sim. Eles eram comerciários, ou seja, não tinha essa elitização evidente que tinham elementos pais fundadores do Grêmio, né? Que eram fazia parte do contexto da sociedade da época, né? Mas essa questão do Grêmio ser o clube dos alemães, né? Como tu enxerga isso e como, partindo assim de uma premissa de dividir eras, né, do Grêmio, né? A primeira era ali dos anos 10, anos 20, né? A segunda, mais complicada, dos anos 30, 40, né? Principalmente anos 40. E depois a popularização com o Saturnino Vanzelotti, aí depois... Que é onde ela tem essa visão, que ela fez um estudo bem apropriado. Realmente, eu acho que é inegável, né, a contribuição dos descendentes alemães ao Grêmio, né? Não precisamos apagar também esse... É só olhar a escalação do time que tocou 10-0 no Inter, né? Exatamente, sem falar com os nossos primeiros atletas também, e os atletas que depois criaram ali os outros departamentos também de outros esportes que o Grêmio também tinha, né? Porque é claro que sempre o principal foi o futebol, né?
mas a gente teve também outros esportes, né, como remo, atletismo, que também foi muito importante. E a gente tinha essas pessoas que eram descendentes de alemães, né? Então, assim, Mas sempre... a população de Porto Alegre. Exatamente. Era o contexto da época, nós Como é que tu vai colocamos. tirar... Estamos falando de pessoas que moravam em Porto Alegre. E a população era descendente. Como que tu vai tirar isso? Sabe? Inclusive, se a gente for pensar na arquitetura, né, de Porto Alegre, a gente vê muitos elementos de prédios com arquitetura alemã, né, que remete a isso. Então, assim, e a gente até... Tudo bem que a gente tem hoje em dia uma apropriação maior da história de Porto Alegre como sendo açoriana, né, porque muitos desses prédios foram derrubados também, né, até para reforçar um pouco dessa narrativa que Porto Alegre é açoriana e não alemã, né, com pouco, porque assim foi consequências da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, então a gente tem que levar todo esse contexto em consideração porque daí também. se criou uma mácula em cima dos alemães, então ninguém mais queria ser alemão. Mas estamos falando de muito anterior da Primeira Guerra. Né? Exato. Isso então tem que levar em consideração. né, Claro. apedrejamento às lojas de alemães e tudo mais que aconteceu na cidade de Porto Alegre, né? Então, os próprios esportes se desenvolveram muito na cidade em função dessa imigração alemã, né, dos descendentes de alemães e tudo mais, né? Inclusive até da disciplina em si. Por eles terem o hábito tudo mais. da prática do esporte antes de vir para o país, então eles introduziram o hábito aqui quando chegaram. Exatamente, a ginástica que era muito forte, na Sojipa e tudo Sojipa. mais. Então, assim, tudo era esses descendentes de alemães que acabaram implantando, Sim, né? inclusive a disciplina. Pode ver que o Grêmio domina no confronto até com o Inter a década de 10, década de 20, e poucos falam da década de 30. O Grêmio dominou, o Grêmio ganhou 8 campeonatos citadinos. É que o Grêmio não disputou os estaduais com um problema lá com a federação. Sim. O Grêmio é campeão 31, 32 e não disputa ali 37, 38 e 39. Foram 3 estaduais a menos, o Grêmio não disputou. Aí 33 até o Grêmio perdeu para o São Paulo de Rio Grande. 35 ganha o Campeonato Farroupilha, mas perde para o... Não era nono regimento, depois virou Farroupilha. Então o Grêmio tem esse problema. O Grêmio ganhou 8 títulos dominou a década de 30, que eu já vi livros dizendo que não, o Grêmio tinha problema na década de 30. Não, o Grêmio não teve problemas. O Grêmio massacrou, só não ganhou em 2 temporadas. É que não foi mais campeão gaúcho devido a esse conflito com a federação. Sim, e aí entra o que a Sibeli fala, a disciplina, né, aquela organização alemã que fez que o Grêmio dominasse, na minha visão. Não é na minha visão que está errado. A história conta, de 1903 até 1939, o Grêmio dominou amplamente no confronto Grenal. Começou a ter dificuldades a partir de 1940. Mas existe assim questões assim tipo desse medo, né? E também um jeito que falam que o Grêmio é alemão também. Tanto é que existe uma narrativa até hoje muito em vigor que o futebol se fundiu ao Grêmio, né? Sim. E que está em ata. Outra coisa muito interessante. É bom a gente das tratar lendas. Dos mitos. Mitos e as lendas. Ela vai acabar com muito Se levantou a hipótese, mas não foi para frente. Que as atas estavam escritas em alemão, que as notas das atas do Grêmio estão escritas. Não tem nada em alemão, gente. Não tem nenhuma ata escrita em alemão. Convido os amigos para ir lá ver as atas. Vocês vão ver que não tem nada em alemão. Então, assim, e muito dessa coisa também no futebol, né? Que não teve cisão do futebol. O futebol acabou em 42, eu acho. 42. Né? Um pouco antes se levantou a hipótese de fazer fusão, porque tinha alguns clubes que acabavam se fundindo, mas não se levou adiante. O futebol nunca foi levado em consideração depois que virou Porto Alegrense. Exato, virou Porto Alegre. Tu tem razão. Não. Isso é uma lenda urbana que é bom deixar claro. Lenda urbana que não existe também, não tem ata em alemão, não tem nada disso. Mas, sim, o Grêmio sempre... Né, foi popular mesmo, teve um crescimento absurdo, que eu acredito que seja mesmo ali na pior crise do Grêmio, então nos anos 40, né, principalmente em 42, que quase fechou o clube. Depois, em 48, o presidente Casa assume, né, e tem uma grande cisão interna dentro do Grêmio, política, porque então toda essa ala mais popular, que queria a popularização do clube, né, deixasse a era amadora para trás, e agora não, né, vamos... Né, se profissionalizar e tudo mais. Então, eles não... Teve essa cisão e a gente fala muito, usa muito a palavra interna lá dentro do Museu de resistência. Né? O grupo popular resistiu.
né? Eles que assumiram o poder, presidente Casa, que depois, que era do mesmo grupo, então, do Vanzelotti, que depois vai assumir e vai revolucionar o Grêmio. Eu acho que é um dos presidentes mais revolucionários dentro do Grêmio. Mandar um abraço aqui para o Mauro Vanzelotti, que é sobrinho neto do Saturnino e pertence ao nosso movimento. Basta ver os jornais da época, o quanto a torcida do Grêmio ia a campo. No momento é complicado, porque o Grêmio foi campeão em 49, magistralmente, ganhando dentro dos eucaliptos o título, gol do Geada, e acabando com essa história de rolo compressor. Mas o Grêmio deixa escapar o título de 50 no detalhe, mas entra numa crise total técnica no futebol em 51, 52, 53 e 54. Mas incrível, vocês peguem os jornais da época, que às vezes tem que ter fonte, né, Sibeli? Não adianta eu falar. Você fica impressionado com o engajamento da torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio pegando junto, indo a campo, ficava gente de fora dos estádios. Tanto que em 53 a gente tem lá um troféu que eu acho fantástico. É isso, Que é Amigos de Crush. Grêmio foi campeão na cidade em popularidade. A gente tem um troféu, então, de o clube mais popular da cidade. Top of Mind. É uma coisa... Mas isso é fantástico. Hoje a gente fala muito em crush, né? Mas o Grêmio já era o crush da cidade desde 53. Então, assim... Mas essa crise que você falou, 51, 2, 3, 4, não tem muito a ver com a questão do estádio também, da migração, Bem situado. Bem situado. A verba, né? A verba. Dinheiro. E o Grêmio não conseguiu investir, por exemplo, em 46, quando o Grêmio queria quebrar a hegemonia. O Grêmio tinha o Vasco, era o Expresso da Vitória, que foi campeão sul-americano em 48. O Grêmio falou, buscou os jogadores do Vasco, inclusive o Cordeiro, que faz o gol num Grenal importante, que o Grêmio ganha 2-1 em 46. Em 49, o Grêmio também manteve um bom nível no seu time investindo, onde teve o grande Geada, o goleiro Sérgio surgindo e outras contratações que também vinham do Vasco, e o Grêmio foi campeão. E depois de 50, que o Grêmio deixou escapar o título, tem razão. O Grêmio para de investir. Mas o Dyson, Sibeli, Giovanni, né, Júnior, 46 não foi o José Gervásio, não era o presidente? Era o José Gervásio. E 46 não é quando o Salim Nigre falou que 45 é a expulsão, mas 46 é o mosqueteiro, né? Eu vou te dar até a data, 26 de maio, que é o mosqueteiro de 46. E a faixa também 46. Na estreia do campeonato contra o Renner. Sim, e o ano de 46 ele terminou com o título. Sim, a gente ganha o título. Sim. A gente quebra a hegemonia do Internacional em 46, mas 47 eles voltam a ser campeões. Claro. É que eu digo assim... É que eu só fiz esse parênteses 46, porque 46 é um ano muito emblemático, né? Sim. 46, embora eles voltem a ganhar depois... É a quebra a primeira quebra, e tem o mosqueteiro, tem a faixa com o Grêmio onde estiver o Grêmio, né? E tem aquela mobilização da torcida para poder sair da fila, né? E que o presidente na época, o José Gervásio, que inclusive é um dado interessante, que ele é alagoano, né? Então, além do paulista lá na fundação, nós temos o José Gervásio que é alagoano. Não, é verdade. Ele chegou assim, Porque o Grêmio ele é de todos os gremistas. Tem diversos presidentes de fora, cariocas. Já tinha a mobilização em 45, que teve essa excursão espetacular do trem para o Novo Hamburgo, mas o José Gervásio se organiza e o Grêmio monta um time para ganhar em 46. Chega e não aguentava mais, o Inter era o atual Hexa. Então, até o Grêmio buscou esse Hexa e foi conquistar em 67, né? E é um título parecido com o de 77 e o de 2016, trazendo para gerações atuais, esse de 46. Aí o Grêmio vai mal em 47 de novo, não consegue se encontrar. E em 48 ganha o torneio extra, que é um torneio importante, num 0-0 com o Inter, seguro, o Inter é campeão, o empate era do Grêmio. E em 49 eu digo que o Grêmio encerra o rolo compressor, porque tinha uma certa arrogância dele, né, Júnior? E o Grêmio ganha dentro dos eucaliptos espetacularmente. Porque os jogadores do Grêmio, o Grêmio joga o time reserva, que os jogadores do Grêmio titulares foram para a noite, no dia anterior, e o técnico do Grêmio, o Otto Pedro Bumbi, puniu os caras, tirou 5 caras, botou uma gurizada, e os caras deram conta do recado, e o Grêmio ganhou. O gol do Geada, para quem de repente pode lembrar, é igual o gol que o Brasil sofreu do Japão nas Olimpíadas de 96, que o Dida sai do gol e bate com o zagueiro, e a bola sobe para o japonês fazer o gol. O goleiro do Inter sai, se bate com o zagueiro Geada, só empurra a bola para dentro e faz 1-0 para o Grêmio dos Eucaliptos. Sibeli, o José Gervásio, ele era do time da resistência amadora ou era daqueles que queria mais popularizar? Ou tu não identifica ele em um dos dois lados? Ele se manteve mais neutro, né? Neutro? Sim. Neutro. Mas então, tu identifica que teve ali nos anos 40
uma grande cisão no clube, né? Daqueles que tentavam manter o amadorismo Tanto que nas abre aspas, fontes, marrom, né? Porque até o meio dos os anos jogadores 30, recebiam por fora. o clube, os presidentes eram meio que eleitos por aclamação, assim. Não, sim. Era praticamente, não existia divisão. No meio dos anos 30 que começa a se criar dois lados. Não, mas nós temos divergência desde 1903, né? Porque começa pelo Cândido Dias da Silva, que queria Queria ser o presidente, queria ser não vermelho. foi. Ele queria ser presidente, ele queria escolher cores. A cor vermelha. Não, mas sabe assim, ainda ó, bem que deu errado. Eu tenho, acho que tem... Eu gosto muito do Cândido, tá? Mas ali estava errado. Eu até vou ter que fazer cobra. Você tem uma na fita cassete, antiga fita cassete. Eu fui na casa do Júlio Petersen, goleiro de 46. Tu falou essa questão de receber. E o Júlio Petersen é um goleiro que tinha jogado no Inter, fazia parte daquele time campeão e tal. E o Grêmio precisava de um goleiro e o Gervásio querendo montar um grande time. Aí chegaram para ele e disse assim: ó, é o seguinte, ó, eu estou tranquilo até na minha vida. Só que eu estou com a minha esposa com uma doença terminal de fato. Em seguida ela faleceu, né? Eu quero que vocês paguem todo o tratamento dela para ela ter uma situação digna nessa reta final da vida dela. E o Grêmio chegou e bancou todo o tratamento da esposa do Júlio Petersen, e ele foi um dos destaques do Grêmio naquela campanha de 46, até ficou em 49, onde ele foi trabalhando o surgimento do Sérgio Moacir, que foi o goleiro de 49, a majestade do arco. E o Gervásio era médico, né? Exato, e tu tem razão, exatamente. Então, liga as duas coisas. Tu tem razão, tu viu como tinha essa questão do pagamento? Um exemplo é essa questão do Júlio Petersen. Mas fala, por exemplo, a questão da influência política do Grêmio na cidade, no estado e no país, né? O Eurico Lara sai de Uruguaiana porque a direção mexeu os pauzinhos para tirar ele, porque ele era militar, né? Então, a direção trouxe ele para Porto Alegre, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho se vocês dividem, né? Quando a era amadora para a era profissional, ou seja, a era amadora marrom, abre aspas, né? Que é o que se fala, e a era profissional. Quais são os marcos assim para vocês? Assim, ó. Profissional mesmo vai ser ali a partir no final dos anos 30, né? Como oficialmente hoje. 37, né? Mas sempre exemplo, né? O cara vinha de Uruguaiana, ele ganhava um emprego. Sim, o Lara, né? Sabe? Zelador. Ele era, de certa forma, já era profissional, não como se vê hoje, mas todos eles ganhavam, às vezes, emprego no comércio, num banco de um diretor, e assim eles iam... Pagamento de escola do filho. Eram outras formas de pagamento, mas... Basicamente, quase sempre foi profissional, assim, sabe? Tirando ali a primeira década do clube ali, a partir dali, acho que dos anos 20, sempre teve um direcionamento assim. Todo mundo recebia alguma coisa. Não era tanto amor, assim. Eu concordo. A gente não tem tantas fontes assim para comprovar, né? Porque como eu e o Daz, a gente fala, cadê a fonte, né? Tipo, mas tem a fofoca. A gente a gente sempre os depoimentos, como esse do Júlio Pérez que eu peguei, né? A gente encaminha todo o trabalho através das fontes, né? Então, assim, as fontes a gente não tem assim uma coisa precisa, né? Mas esses dias eu estava lendo uns jornais antigos e realmente eu vi ali que a família do Lara, por exemplo, tinha uma copa no fundo da Baixada. Ou seja, significa que ele explorava comercialmente esse espaço dentro da Baixada. Ele tentou ser econômico, né, da Baixada, e que daí dá a polêmica e ele sai do Grêmio. Né? Ele não joga no Grêmio 28. 28, ele joga... Mas eu acho que sim. Aí é a opinião da Cibele, não é do museu. Sim. Não é, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, eu creio que sim, que o Lara pode ter sido um dos primeiros atletas... Ele foi zelador da Baixada. Né? Que eu consideraria profissional do Grêmio. Né? Já estaria mais dentro do profissionalismo que do amadorismo. E o Lara tem uma coisa, né? A gente reclama muito da arbitragem, tu sabe disso? E o Lara é um dos caras que foi punido pela federação porque ele agrediu o árbitro, ele perdeu a cabeça. Sim. Tu pode ver que nas fichas tem um momento que ele está afastado, né? O Lara não quis nem saber, ele agrediu mesmo. Os jornais, o jornal A Federação registra isso. Tu vê que é desde aquele tempo, né, querido? Sim. E não tinha VAR, né? Não tinha VAR. Mas anos 10 gloriosos, anos 20 gloriosos. 30 também, nós ganhamos 8 citadinos. 30 também. Anos 40 difíceis, mas nós tivemos uma ruptura em 46 e depois uma ruptura muito mais intensa em 49. Mas eu acho interessante que a Cibele que fez esse levantamento, isso é verdade, do Saturnino Vanzelotti, da nossa torcida na Cibele. Como a torcida do Grêmio foi a campo mesmo com todas as dificuldades do clube, assim, né? A torcida na boa tá junto e na pior parece estar mais ainda. É impressionante. Já viu essa foto? Olha, pega o diário, tá na Biblioteca Nacional, o Diário de Notícias. Sim. Olha a abertura Grêmio Cruzeiro. Ficou gente na rua, foi uma loucura. E voltando para os final dos anos 10, né? Aí já estamos ali em 1909. E os 10-0?
Olha, eles lamentam até hoje porque eles foram convidados e eles dizem que não tinham experiência. Mas tu sabe, né, Júnior? O futebol não tem piedade, né? Não, tu entrou em campo, tu quer. Como é que tu avalia, tu como pesquisador, aqueles 10-0, assim, deixar um pouco pra ti? Natural. Acho que o Grêmio jogou ao natural e fez os 10. Ao natural. Não fez nem esforço. Mas é que assim, eles exigiram, entre aspas, modo de dizer, né? Que fosse o time principal do Grêmio. Foi. Não, uma coisa tem que ser dita. O Grêmio eles não pediram arrego, né? O Grêmio recentemente eles pediram arrego. Naquela época eles não pediram arrego, eles tomaram. Pô, isso tá na biografia de um cara aí, né? Ele confessa que teve arrego. O Grêmio ofereceu o segundo quadro para jogar. Exatamente. Mas eles, não, a gente quer o primeiro quadro, e etc. E foi a primeira partida deles. Bem bonitinho pra ficar na história, né? Ficou marcado. Jogo. E outra. Pra ganhar bastante experiência, né? E outra, e parecia basquete, né? Porque depois tem um 5-0 que foi só se repetir em 2015 no Brasileirão, 5-0 pro Grêmio, claro. E tem um 10-1 na Redenção, que esse dia nós e tu fomos. Eu tava com a Sibeli na Redenção e até mostrei pra ela, o Grêmio tocou um 10-1 no Inter na Redenção, que o Inter alugava o campo, era mando de campo deles. Já, né? Foi o segundo jogo, não foi? Não, o terceiro, mais adiante. E campeonato oficial da cidade. Internacional 1, Grêmio 10, mando deles. Eu lamento, mas é história. Eu no tô campo aqui... que tinha a escola de guerra, né? Chamava ali, né? Não lamento. Não, lamento ironizando. Ironizando. Tá certo, é isso aí. Mas e depois, né, nós vamos ter em 35, que agora nós vamos comemorar, né, mais um jantar farroupilha, né, porque o Sarginha falou que durante 100 anos o Grêmio festejaria. Tá quase acabando, né? Tá quase acabando, nós temos que ganhar 2035 de novo, né, que aí seria o bicentenário farroupilha, né? Fala um pouquinho sobre esse jogo, todos vocês. Né? Assim, ó, eu sempre pergunto quando eu vou dar o discurso lá no Grêmio, vocês preferem pontos corridos ou mata-mata? O que tu prefere? Eu prefiro mata-mata. Mas essa conquista em pontos corridos. É, né? sim. Porque tu sabe, né, o Inter jogava pelo empate na última rodada, porque o Grêmio tropeçou perdendo por força de luz 2-0 no aniversário do Grêmio até. E aí o 0-0 o Inter segurava o placar. Só te interromper, aniversário do Grêmio não é uma data boa para nós ganhar, né? Tu olha na história. É complicado. Mas retoma. Nem em 83 a gente não conseguiu ganhar, empatamos com a seleção do interior 1-1. Mas assim, ó, e aí o Grêmio faz 2-0 no final, mas o curioso, que todo mundo sabe da história, o Inter jogava pelo empate, na reta final o Grêmio construiu os 2-0, Foguinho, Laci e tudo mais. Mas o final é que na época os jornais conseguiram pegar depoimentos dos atletas no final do jogo. E o Foguinho fala assim, ó, ele ficou tão enlouquecido que ele perdeu a cabeça, não sabia onde ele estava, de tão alegre que ele ficou na hora do gol. Euforia. E o Lara dá uma declaração que ele estava muito feliz, que ele saiu durante a partida, que ele já estava doente, porque ele era um gremista de verdade. Eu sou um gremista de verdade e a minha felicidade não cabe em mim. Isso tem nos registros dos jornais. Porque não tinha transmissão da rádio chegar ali no microfone. Sim. Isso é registrado em jornais, que eu já levei até para um discurso lá no Grêmio, quando fiz o ano passado. Oswaldo Rolo, nosso Foguinho. O que tu achou desse depoimento no final? E tem a questão dos pombos, né? Dos pombos correios. E tem as histórias. Os cachorros. As lendas, né? As lendas. Tu sabe dos cachorros, a história? Sim. Conta pra nós. Vermelhos. Não, que essa, tipo, tem, né? Eles dizem que os colorados já estavam tão certos que iam ganhar esse jogo e o campeonato, que eles já tinham pintado, que alguns donos lá de cachorro e tal, tinham pintado os bichinhos então de vermelho, e no final da partida iam largar os bichinhos pela cidade para correr, né? Desculpa, Sibeli, será que no início do ano, com a declaração do presidente do outro lado, eles pintaram alguns cachorros também? Porque a declaração foi forte, né? Foi. Agora a gente já vai ganhar o Campeonato Gaúcho agora. Estavam muito certos disso, então, né, no fim não acabou acontecendo, né? E tinha também a história dos pombos. Os cachorros se irritaram com a tinta e morderam o próprio dono, né? Exatamente. Exato. E os pombos soltaram antecipadamente, né? Mas eu nunca cheguei a ver nenhum jornal que de fato noticiou errado. Tu sabe que essa história que a Sibeli disse, quem deixou esse depoimento foi o Salim Nigri. E o Salim, na época, tinha 9 anos de idade, né? Então, de repente, mesmo que não folclore, talvez. É uma história oral também, né? Alguém passou para ele. Ele tinha 9 anos. Que a gente procurou já, assim, algum jornal do interior que tivesse noticiado que o Inter tinha sido campeão, etc. E até hoje não encontramos. Daqui a pouco que faz parte, né, do foco. E o Grêmio ganhou, então tudo é festa, né? Mas esses depoimentos são verdadeiros ali na saída do campo. O Foguinho disse que ele estava assim, não sabia onde é que ele estava, de tão alegre que ele estava quando ele fez aquele gol, está registrado, e o Lara se declarando gremista, e ele veio a falecer depois em 6 de novembro daquele ano. O Grenal foi dia 22, né? Um falecimento que parou a cidade, né? O falecimento
do Lara foi um fato histórico que simplesmente o Rio Grande do Sul, não só Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul, inclusive nacionalmente teve também algumas menções também, né? Não, teve, não. O Lara, ele era um atleta super respeitado no Brasil inteiro. Cada seleção gaúcha que jogava contra o eixo do São Paulo. Exatamente, não só isso, mas no Rio Grande do Sul, todos os times, todos os atletas, torcedores, todo mundo respeitava muito o Lara. Porque Não é por menos que ele está no hino, não né? só porque ele era um atleta excepcional, mas também pelo caráter dele, né? Que todo mundo fala muito bem dele, né? Ele foi o árbitro, tudo. Exato, foi árbitro. Sim. Inclusive apitou jogos antes de falecer, né? Acho que Isso. foram 2 jogos É verdade, antes. tem esse Sim, registro, também esse tem registro. fonte. Ele Sim, chegou a tem apitar fonte. jogo até do Grêmio, se eu não me engano. Isso, tem Sim. até a fonte, é verdade isso aí. Exatamente. A gente precisa de mais árbitros como o Eurico Lara, né? Essa daí foi sensacional. Mas era- Nós precisamos de muitos Não, mas juízes iguais o ao Foguinho Eurico Lara. apitou os jogos do Grêmio, Sim, Grenais. com certeza. Era comum isso. Sim, claro, mas tem que voltar a isso, né? O Renato, por exemplo, podia, além da Casamata, de vez em quando apitar um Que nem, por jogos do exemplo, o Grêmio. ponteiro direito do Grêmio de 65, o Grêmio campeão gaúcho invicto, é o árbitro da final de 77, que o Grêmio foi campeão. Então tinha essas coincidências na época no futebol. Né? Claro. É porque Então, a carreira era muito curta e tu não te beneficiava tanto monetariamente, dizendo assim. Exato. Então tu tinha que seguir trabalhando de alguma maneira. E o que tu sabia fazer? Tu sabia as regras do jogo, tu ia ali, tu conseguia prolongar a tua carreira de alguma outra maneira. Claro. Avançando para os anos 50, né? Os anos 50, segundo a Cibele, eu acho que é um acordo aqui, né? Que os anos 50 são os anos de ruptura, né? Quando o Grêmio ele abre as portas do clube de maneira profunda, né? E faz uma propaganda disso, né? E dessa propaganda vem a popularização ainda mais, a gente aumenta a nossa torcida e vem o Olímpico, né? 54, que é o marco, que nós vamos fazer 70 anos agora, né? O Saturnino Vanzelotti ele lidera esse processo. E vem os 12 em 13, né? E aí o que era hegemonia vira qualquer outra coisa nunca encontrada na história do futebol do Rio Grande do Sul. É que tem como marca inicial ali, o Grêmio começa a montar o time dos 12 em 13 em 55, com o Ari Delgado, presidente. Aí o Foguinho assume em janeiro, traz, por exemplo, o Vieira, entre outros, e o Juarez de Santa Catarina, o Juarez do Tanque, que vai fazer agora 96 anos, agora no final do mês. E começa a montar uma estrutura. E o título de 55 escapa do Grêmio no detalhe. O Grêmio poderia já ter sido campeão ali. Aí o Ayrton Ferreira da Silva, o Pavilhão, já estava no time desde 54. Começa a juntar a Vieira, já estava o Milton. Aí no final de 55, quando o Grêmio inaugura os refletores, o Gessi vem. Olha, começa a montar aquela máquina. Absorve alguns atletas do Renner também. Exato, que o Renner vem a fechar no final de... 54. Não, ele fecha na 59, que até nós estávamos... Mas já estava na crise ali deles. Ali, já. Mas mesmo assim eles montavam times que chegavam entre os 4 sempre. Nós estamos falando isso porque eu e ela estava na palestra do Renner. Nós estamos na palestra do Renner agora quinta-feira, porque nós estamos tudo que é evento, né? Pintou evento, a Sibeli estamos lá. Aí, e nós estamos do Renner, porque tu aprende com os outros clubes. Porque às vezes a gente fica só focado no Grêmio e eu começo a estudar e ver os outros para fazer toda essa ligação. E o Grêmio, e o Oswaldo Rolo Foguinho, o que ele vê, né? O Inter tinha vencido o campeonato 50, 51, 53, e Inter e Renner disputaram em 54, e o Inter volta a ganhar em 55. Ele vê no preparo físico, não vou dizer que ele seja o primeiro, porque o Renner já tinha toda uma estrutura de preparo físico, que nós vimos aquele dia lá na palestra, mas ele vê que o Grêmio é importante, o Grêmio investir na força física, no futebol força, e o Grêmio ali ganha com Foguinho de 56 a 60, só não ganha em 61 porque o Grêmio... Não é desculpa, que eu não dou desculpa no futebol, mas aquela excursão, o Grêmio ficou muito tempo fora na Europa. Cansou na Europa. Isso pesou. Pesou, né? E aí o Grêmio chegou com... O Grêmio até arranca bem no gauchão, mas tem uns pontos do Grêmio Pérez que são fatais, que era pontos corridos igual o brasileiro, né? E o Foguinho acaba entrando em atrito com o Fernando Cruyff e sai em novembro de 61 e assume o Enio Rodrigues. Mas aí o Grêmio... vai já ajeitando seu time, o Juarez já está no processo de envelhecimento, que ele veio para cá já com 27 anos, e surge nada mais, nada menos que o Alcindo. Mas também o Gessi queria fazer um dinheiro, que era importante na época, vai para Português de Esporte, porque o jogador também ganhava, tinha aquela lei dos 15%. Gessi, dentista. Exatamente. Sim. Falecido em 89. Estudante de odonto e namorado, dizem, né? Da Elis Regina. Exato. E aí surge quem? João Severiano, que vocês já trouxeram aqui. Então, o Grêmio estava sabendo colocar bem quando envelheceu o time, né? Fazendo a reposição certa, que muitas vezes não ocorre no mundo atual, né? E aí foi um massacre, né? Vem o Supercampeonato de 62 com o Sérgio Moacir, que era o goleiro de 49.
Aí ele ganha 63. Copa Sul também, Copa Sul brasileira, Invicto, 62. o Grêmio ganha essa Copa Sul, que ela começa em janeiro e termina em março, dia 11. Ganha invicto, inclusive, chave de ouro ganha do Inter nos Eucaliptos 2-1. Enio Rodrigues, nosso treinador, nosso zagueiro capitão, ao lado do Ayrton, entre 54 e 61, que ele se lesiona no começo de 61. E aí vem o tricampeonato de 64 com o Carlos Froner, que assume o Grêmio no começo de 64. Capitão Froner, que o Filipão disse que aprendeu muito com ele, né? Ganha o Tetra Invicto 65, Carlos Froner, depois busca o Luiz Henrique do Novo Hamburgo e ganha em 66. Em 66, o Alcindo vai para a Copa do Mundo da Inglaterra. Tu vê a força daquele time do Grêmio. Tu pensa bem, naquela época o Grêmio colocar alguém numa Copa do Mundo. Já notaram isso? Era uma coisa fantástica, não tinha essa globalização do futebol. Sim. Aí entra a questão do Fernando Cruyff, que para mim já tinha visão de marketing na época. Ele divulgou muito a marca Grêmio. Se vocês pegarem, assinarem o Globo, o jornal, impressionante na capa dos esportes, na capa dos esportes. O Grêmio está sempre ali, mesmo que o Grêmio não fosse um campeão nacional. O Grêmio dividia os espaços com o eixo do São Paulo. O Fernando Cruyff soube divulgar o Grêmio. E o Alcindo indo para lá ajudou muito. Seguido no Hexa do Grêmio, o Everaldo é convocado para amistosos da seleção brasileira. Começa um processo e nós vamos colocar outro jogador em Copa do Mundo em 70. Nesse meio tempo, o Grêmio fecha o ciclo dos 12 em 13, num goleroso 4-0 nele em 68. Então, acho que o Grêmio, nesse 12 em 13, tu falaste, além da parte técnica, o Grêmio já teve a visão do marketing naquela época, quando não tinha internet, quando não tinha nada. Como era divulgada a nossa marca. A inauguração do Estádio Olímpico é o grande marco realmente de virada, né? O Vanzelotti ali, a inauguração do Estádio Olímpico passa... Fala da popularização, Cibele diz Não, isso. sim, não só estoura com a popularização com a questão do novo estádio, né? Porque a torcida do Grêmio já tinha crescido muito, né? Então, o Vanzelotti percebeu que a gente precisava mesmo de um espaço maior, né? Para a torcida, para comportar a torcida de forma mais confortável também. Mas os números a gente percebe assim que aumentam consideravelmente também na questão de associados. Porque quando o Grêmio explode em questão de associados, ele mais que dobra, né, o número nessa época, nos anos 50. Sabe quanto era naquela época? Pois é, eu li esses dias e eu me esqueci agora do número, mas eu lembro assim que cresceu umas 3 vezes mais do que tinha. Eu lembro que quando saiu da Baixada tinha uns 2 mil, quase 3 mil e saltou para uma coisa tipo 10 mil, alguma coisa assim. Tem uma matéria da Placar de 1973, de um dos fundadores, o único vivo, e a matéria fala que o Grêmio estava em 50 e poucos mil sócios em 73. Né? Então, imagina, isso não é pouca coisa. Mas... Exatamente. Então, o clube cresceu muito nisso também, mas também cresceu com os outros esportes. Né? Nos anos 50, o Grêmio tem um boom. Né? Não só em publicação de material. O vôlei, né? Tivemos Sim, 53 a 52. O Grêmio ganhou a Taça Ponte Brasil. Grêmio Pédia, tá? 52 a 53 modalidades. Tivemos automobilismo. A Universidade. O pai do automobilismo do Rio Grande do Sul era gremista os atletas do Grêmio participando do Sul-Americano, trazendo taças importantes para o Brasil também. Né? O atletismo maravilhoso do Grêmio. A Iris. Iris, exatamente. Que nossa laureada, inclusive. Exato. A Universidade em 63, Estádio Olímpico. Exatamente. Então é o marco, né? Ali nos anos 50 é o marco da explosão. E a marca Grêmio, né? Sim. Impressionante da exponencialização isso da marca do Grêmio. Isso é uma coisa que tem que ser falada mesmo. E graças aos anos 50 e 60, os 12 em 13, que por muito pouco não foi 13 em 13, né? E seria daí hegemonia mais do que total, nós conseguimos segurar nos anos 70, né? Porque não foram fáceis. Sim, tu te referes àquele momento de 69 a 76. O momento que o Flávio Bino citou. Flávio Bino, que infelizmente ele acabou sendo um tanto quanto na história azarado. Né? Porque a forma que o Grêmio perde aqueles 3 campeonatos, quem estuda assim a fundo. 69 foi roubado. 69, tu te referes a qual lance? Que teve o lance que o Áureo chuta de fora da área na reta final do jogo e quase faz o gol. Não, mas foi uma pancadaria. Não, aquele foi um amistoso. Sim. Aí sim, não mas, foi mas eles tinham que roubar, porque era a inauguração dele. Mas ali, na fase final, o Grêmio saiu até invicto, né? Mas foi no detalhe, ele foi 0-0 no Olingo, 0-0 no Beira-Rio, o Grêmio quase fez esse gol com o Áureo. Em 70, o Grêmio também teve uma infelicidade no Grenal, que o Grêmio massacrou o Inter, acabou perdendo de virada. Em 71, um tropeço com o São José em casa e com o Cruzeiro também. O Grêmio ganhou o Grenal no Beira-Rio 3-1, mas aí em 71, sim, teve o gol do Alcindo legítimo que não foi dado no Olímpico.
Então foram detalhes que o Flávio Albino acabou vendo o Inter ser tricampeão, né? Aí sim, aí o Grêmio acabou deixando de se remontar, e aí foi difícil combater eles, 72, 73, 74, mas mesmo assim não é choradeira de perdedor. Os 8 anos, tirando os 72, os 7 campeonatos, o Grêmio perdeu num detalhe, um gol na prorrogação, uma situação aqui, uma arbitragem ali. E também combina com eles concluindo a obra do Beira-Rio, Isso. daí o dinheiro também. Assim como aconteceu com a gente quando foi pro Olímpico, o dinheiro passa a ser injetado só no futebol. Também tem e o Grêmio também, eu acho que tem um erro da avaliação técnica. O Grêmio sempre teve jogadores do meio que jogavam futebol, tá? Milton Coelho, aquele meio de campo ali com o Elton e Milton, Cléo e Milton e Sérgio Lopes faleceu agora. E o Grêmio coloca alguns jogadores que aqueles volantes só quebram a bola, e isso pesou pro Grêmio naqueles 8 anos ali. O Grêmio meio que largou aquela ideia de jogar futebol, sair de trás, começou a botar volante quebrador de bola, isso fez a diferença naqueles 8 campeonatos que nós perdemos. Nos anos 70, voltando no assunto das outras modalidades, porque a gente bate muito nisso, a gente defende muito isso, nós tivemos a inauguração do ginásio Davi Guzmão, né? Foi ali nos anos 70, um ginásio poliesportivo muito, muito importante, né, para a cidade. Ainda sobre os anos 70, Cibele, teve um momento ali que reza a lenda polêmico, né, de uma tentativa de cisão de novo do clube, né? Isso eu já... Não, é assim, tu te referes à questão ali que as pessoas já nos deixaram, ficar complicado citar nomes, né? Sim. É que como termina uma temporada e o rival ganha o Brasileiro e ganha o Gauchão, pessoas já nos deixou assim, olha, de cabeça quente, mas pô, eles ganharam o Brasileiro, ganharam o Gauchão, heptacampeão, é melhor fechar, mas foi um momento de raiva, porque o Grêmio sempre, o Júnior pesquisa bem isso, o Grêmio sempre foi bem nos brasileiros. Sim. Nos anos 70. O Grêmio deixou de ir para o triangular final em 71. O primeiro gol do Brasileirão é do Grêmio. O Nessor Escota contra o São Paulo 3-0 no Morumbi. O Grêmio deixou por uma vitória de final em 71. O Grêmio deixou por uma vitória de semifinal em 72. Fez a segunda melhor campanha do campeonato em 73 por pontuação. Fez a melhor campanha em 74. Né? A gente sempre fica no barco. É o título que eu mais quero. Entendeu? Pontos coisas do Grêmio não ganhou ainda. Então, assim, o Grêmio sempre foi bem no Brasileiro. E o Grêmio, quando foi dito isso, o Grêmio tinha contratado jogadores, o Mazinho, que era companheiro do Pelé no Santos, o Humberto Ramos, craque do Atlético Mineiro de 71, Anchieta da Seleção Uruguaia, Copa de 70. Então não tinha porque esse papo do Grêmio fechasse. Foi um momento de raiva, que qualquer um de nós vai ficar irritado aqui, né? Claro. Pô, eles ganharam o Brasileiro, entendeu? Vou fechar essas portas. Eu já levantava a mesa, já colocava a mesa lá no teatro, que eu sou raivoso. Não vê nada. Exato. E aí o pessoal levou isso adiante. É mais uma lenda urbana, mas isso não ocorreu. O que teve também em 70 é que o clima político do clube começou a ficar um pouco mais quente, né? Até o Renato Souza, que foi presidente nos anos 60, ele montou uma chapa para o Conselho Deliberativo. Isso. Né? Ele não, porque na época tinha que fazer a maioria, era 51. Isso, no Gauchão de 74, muito debate, tu tem razão. Isso. E aí ele montou uma chapa, ele acabou com aquela lógica de não ter oposição, etc, que, vez que outra, tem muita gente que defende. Mas ele perde pro Luiz Carvalho. Ele perde, mas sendo que só o fato dele romper com a lógica do consenso já foi algo fora do comum, né? Que ficou muito bate-boca durante o Gauchão de 74. Foi um momento complicado para nós, porque no dia 27 de outubro o Everaldo veio a falecer, né? De 74. Ele já tinha até a nossa estrela dourada. Exato, na bandeira Copa de 70. Aí essa situação do Everaldo, eles, querendo ou não, com jogadores que tinham jogado a Copa de 74, tipo Valdomiro e Carpegiani, e o Grêmio, de repente, veio de se unir ali para tentar evitar esse ex-campeonato, estava com essa questão política, e tu tem razão. Tanto é que tem uma matéria da revista Placar, que tem vários dirigentes marcantes no campo ali do Olímpico mesmo, uma foto, a Placar fazendo uma matéria que o Grêmio tinha que ter uma conciliação, senão a coisa não ia andar. E em 77 tem a virada, né? O grande salto, né, do André Cativo, o grande salto para o futuro. Não, assim, o Hélio Dourado assume em 76... Não, no final de 75, e junto com quem era o vice-futebol do Hélio Dourado, sabe? Nelson Almeida. Não, do 76. Não me lembro. Fábio Koff. Fábio Koff. Sim, começa uma certa rixa ali que depois se reconciliaram. Exato, mas daí eles trazem primeiro aquele pensamento mágico, traz o Foguinho, campeão dos anos 50 e início dos anos 60. Mágico. Pensamento mágico. Só que o Foguinho não durou ali, durou 13 jogos amistosos e tudo mais. Aí eles têm o Paulo Mumba, goleador dos anos 60, que veio do São Paulo, sergipano. Deu muita bola. Exato. O goleador do Grêmio ali de 61 até 66, ali junto com o Alcindo e aquela turma toda, o Juarez e tal.
Aí ele assume de forma interina. Pô, e o Inter tinha sido heptacampeão gaúcho, campeão brasileiro. Pô, ele ganha magistralmente o primeiro turno do Inter, tocando 2-0 gols do Anchieta do Alexandre Tubarão. Mas ali o Eldorado já montou, ele fez um investimento maluco. Ele traz o Serras, goleiro do Santos, do Pelé. Ele traz o Eurico, lateral direito da academia do Palmeiras. Já tinha o Anchieta da Copa de 70. Ele traz o Ortiz, ponteiro esquerdo da seleção argentina de 78, campeão do mundo. Já tinha o Zequinha em 74, ele monta uma grande equipe, quase ganha aquele campeonato primeiro, que ficou no quase, né? E aí, em 77, o Fábio Koff acaba não ficando, o Tele Santana... exato, aí o Paulo Mumba perde o Campeonato Gaúcho e é um técnico interino que até tem o maior número de vitórias consecutivas dos jogos oficiais, são no 18, né? O Paulo Mumba acaba saindo e no dia 8 de setembro o Grêmio não vai fazer aniversário agora, o Grêmio não já fez, né? O Grêmio anuncia Tele Santana no Brasileiro. E o Tele Santana começa a montar a estrutura que vai vingar em 77. Só, claro, tem que engolir, porque o Inter foi campeão brasileiro naquele ano, né? Mas começa a montar a estrutura. Vem o Nelson Almeida, que tu falaste bem, e o Nelson Almeida, com ele, revoluciona o Grêmio, monta uma bela equipe, que é marcante, né, para aquela geração, né? Corbo, Eurico, Anchieta, Oberdão, Cassiá jogou na fase final, e Ladinho. Vitor Hugo, Tadeu Ritt, grande jogador do América, do Flamengo, Yura, que estava sofrendo desde 72 ali no grupo, e um ataque marcante, né? Tarciso, André Catimba, que tinha jogado pelo Guarani de Campinas no jogo com o Grêmio no Brasileiro, no Olímpico, foi 1-1 gol dele, e ali o Grêmio viu que estava ali o centroavante, foi buscar. E o Éder, que aí é fantástico, né? O Éder, ele fez um campeonato brasileiro pelo América Mineiro gigantesco, e o que tu pensa? Pô, jogou no América, ou ele vai para o Cruzeiro, ou ele vai para o Atlético. Concorda comigo? Ele veio para o Grêmio. Uma jogada espetacular da direção do Grêmio. O Hélio Dourado, entendeu? Sem dúvida alguma. Tem uns que dizem que o Koff foi maior, tem uns que dizem que o Dourado foi maior. O fato é que os dois cada estão, um tem a sua grandeza. Os dois estão num patamar muito elevado. Tu bota no YouTube América Mineiro, Éder 76, tu diz assim, como é que o Grêmio não deixou eu ir para o Atlético ou para o Cruzeiro? E agora que eu vou chamar a Cibele. Cibele, a importância da Coliguei no Gauchão de 77. Isso tu sabes, né? Ah, nossa, gente. Não, a Coliguei. Já emenda com o Gilberto Gil aí. Não, sim, o Gilberto Gil que se declarou gremista, né? Nessa época, porque ele estava aqui em Porto Alegre, assistiu um jogo do Grêmio, ficou impressionado. Ele era amigo do André Catimba. Exatamente, foi convidado, né, para assistir o jogo e se impressionou, né? Então, assim, mas a Coliguei, ela representa desde já para uma questão de torcida, né? De como a torcida do Grêmio era vista. Porque assim, a gente encontra muito nos jornais e tudo mais que a torcida do Grêmio era muito sisuda, né? Gosta de ficar sentado, mais paradinho. Então, o que a Coliguei vai fazer? Vai revolucionar a arquibancada, né? Trazendo elementos novos, então, um novo modo de torcer, né? Trazendo coreografia, vestimenta, papelito, né? Todo algo diferente para movimentar aquela arquibancada. O Gilberto Gil também é a frase aquela, né? O azul, eu sou preto, é real essa frase dela? Sim, é real, é real. Tá nas revistas. Como é que era a frase dela? É que eu não me lembro agora. Céu é azul. E eu sou negro. Não, mas o branco é o quê? Assim. Agora deu um branco. Eu não me lembro. Deu um branco agora. Deu um branco no mas branco. enfim, mas é uma frase maravilhosa, uma frase histórica que demonstra que a grandeza do Grêmio e das cores do Grêmio, né? Que simplesmente é singular essa combinação, né? Grande clube do mundo que tem azul, preto e branco. Me digam, um grande clube do mundo. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Sim. Não tem outro. E ele estava no auge da carreira e veio ver o André. Mas você segue a Coliguei, porque é interessante essa tecla que tu bate, porque ela fez a torcida empurrar o Grêmio para as vitórias em 77. Exatamente. Tem uma outra Começou em torcida 77 organizada foi até também, que nasce em 83. 77, que é a Jovem do Grêmio. Né? Aí Ou seja, a Jovem do Grêmio nasce em 1977. Mas né? Foi depois, é né, 23 de do outubro. título, né? Foi É depois 23 de do Gauchão. outubro daquele ano, é um mês depois. Exatamente. Como é bom a gente ter Sim. coisas A na palma internet da mão, na né? mão. Então, eu sou gremista porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou negro. Perfeito. E- Coliguei que ela estava raciocinando. Conclua, né? Coliguei. No Não, caso. sim, mas é isso mesmo. É principalmente pela inovação toda que a torcida da Coliguei Eles traz faziam, pras eles faziam arquibancadas. pedágio até da vitória no trânsito, né? Arrecadavam para poder ter, como é que se diz? Para poder organizar ali, para torcer melhor, né? Levar materiais para torcer e tudo mais. Exato, Claro, tu material vê- para torcer, tu tinha vê como os pedágio. tempos são outros, E o né? Corinthians levou eles, né? Sim, Levou. Levou. eles eram pé quentes, né? Tu vê como os tempos são outros, né? Porque no passado, acho que todos nós aqui, quando os rivais, né, ficavam, abre aspas, zombando, né?
sobre esse fato histórico, né, nós tínhamos, né, uma certa rejeição. Vergonha? Vergonha. Mas isso está na nossa história. O Grêmio prova que isso é um clube de todos desde 1903, um clube que veio da torcida arquibancada, em aspas, né? Com um paulista fundador que, inclusive, foi eleito, apesar das divergências, inclusive queria ser presidente, queria mudar as cores, acabou perdendo. E em 1977 também nós tivemos essa situação, né? Tivemos mas toda uma abertura, torcida, né? Como a gente Sim, estava claro. comentando agora há pouco tempo do Hélio Dourado, se não fosse o Hélio Dourado também, né? Porque o Volmar conta, né? Que pediu então a autorização do Grêmio, né? Para a torcida existir e tudo mais na arquibancada, o Hélio Dourado deu essa autorização. Claro. E o Hélio Dourado também vai fazer um papel muito importante, não só, né, no Olímpico Monumental, na criação do Olímpico e se tornar monumental, a transformação, Exato. como também vai liderar, né, o processo de... O primeiro gauchão, inclusive, vencido lá, né? 1980, do Leão. Em 23 de novembro de 80, 0-0 no Isso, Beira-Rio. com certeza. Em 81, nós somos campeões brasileiros, no Morumbi, com o Baltazar, Hélio Dourado ainda. Né? E o Hélio Dourado começa com a Maria Anitta e com aquele time de mulheres a tentar a liberação também do futebol feminino. Isso já em 1980. Em 80. Em 80. Que era... A prática era proibida até então, Sim, né? a Era O Grêmio é pioneiro até nisso também, né? Porque o Grêmio foi pioneiro na o Grêmio liberação. foi pioneiro no Rio Grande do Sul, né? Porque esse movimento estava acontecendo a nível nacional. Né? Então, assim, várias regiões do Brasil estavam se movimentando, porque, assim, o futebol feminino e vários outros esportes eram proibidos para as mulheres, né? Ficou proibido durante 40 anos pela Lei 3.199, né? Então, assim, não era só o futebol, as mulheres não poderiam praticar polo, rugby, vários esportes. Então, quando houve a revogação, em 79, né, dessa lei, para que as mulheres então podiam começar, mas elas não podiam praticar esse esporte de forma profissional. Né? Então, tanto que a gente vai conversar com as atletas, a sensação que a gente tem é que essa proibição se manteve até 83, porque elas tiveram que batalhar muito, né? Em 1980. Mas para abrir as 81, portas, 82. acho que foi muito difícil. Exato, porque, imagina, até hoje a gente encontra muita resistência, né, da torcida. Ainda hoje, é? Todas as torcidas. Mas, de qualquer modo, se o Grêmio não foi o pioneiro nacionalmente, foi um dos, né? Você já teve um protagonismo, né? Nacional. Sim, a com certeza. A Maria Maria Anitta, ela teve uma ajuda absurda aqui em questões jurídicas, né? Ela fez uma movimentação aqui através do Valdir Fragra, que era vereador em Porto Alegre, né? E então eles acabaram se inserindo dentro da Federação Gaúcha de Futebol. E a federação montou um projeto, então, né, de regulamentação para as mulheres do esporte, para elas jogarem futebol e tudo mais. E esse material foi enviado, né, para ser base, então, da regulamentação final. Né? Mas a Maria Anitta, aqui no Rio Grande do Sul, ela era atleta que, digamos, que liderou todo esse processo. Nós estamos em 81, vamos chegar, nós vamos parar em 83. Mas só um tá? detalhe na feminina, você vê ali, 83 o futebol feminino foi um boom aqui, porque teve uma disputa do Campeonato Gaúcho bem acirrada, a mídia toda do Brasil fez matérias, inclusive a revista Placar. Então, é curioso que é no ano que o Grêmio foi campeão da América e do mundo. Inclusive no Brasileirão do Grêmio de 83, as preliminares tinham jogos femininos no Campeonato Gaúcho e tudo foi um fato, e a Maria Anitta se destacava nesse time. Sim, se destacava absurdamente. Em 81 a gente é campeão brasileiro e o candidato... Mas só um detalhe, sobre 77, tu gosta de ganhar de goleada em Grenal, né? Claro. Tu imagina tu golear o adversário no Grenal 2 vezes no mesmo ano, acontecer em 77. E ter o gol mais rápido também da história do Gaúcho. Exato. Em 77 o Grêmio ganha de 3-0 em abril. O gol do Alcino, que estava retornando ao Grêmio depois de querendo até encerrar a carreira. E a maior goleada do Beira-Rio em Grenais pertence ao Grêmio, 4-0 em 77. Depois eles ganharam de 4-1 em 2008, mas o Grêmio já devolveu um 3-0 agora no Gauchão de 22. E teve o Grenal do 2-1, 14 de agosto, domingo, o Iura faz 1-0, o Tarcísio 2-0 e o Hermínio desconta. Mas afinal o Grêmio ganhou 5 Grenais aquele ano. Mas aí voltando 81, tudo 81 recomeça, depois de um brasileiro ruim de 80, que o Grêmio foi eliminado de uma maneira absurda, numa goleada para o Corinthians, mas o título que tu citaste do Beira-Rio é fundamental, porque ali o Grêmio monta um time que vem o Leão, o Nelinho, se não ficou, mas já deu um know-how pro Grêmio, Nelinho, lateral direito, histórico, futebol mundial, Copa de 74. Falta não tinha para outro. Exato, ele fez gols de falta com a camisa do Grêmio, 2, ele faz aquele gol contra a Itália em curva lá em 78. O Grêmio traz o De Leon no final de 80, mas ele não joga o gauchão, ele vem em outubro ali de 80. E traz o Wilson Tadei, que foi importante, traz o Paulo Isidoro. Claro.
Então, em 80 é que começa... O Isidoro veio em troca do Éder, né? Exatamente, com o Atlético Mineiro. Então, ali começa a estrutura daquele time. O Baltazar já estava desde maio de 79. E aí eu te digo, ganhar daquele São Paulo no Morumbi 81 é fantástico. O Grêmio, além de ir para a final com o São Paulo, garante o quê? A sua classificação para disputar a primeira Libertadores em 82. Mas antes de ganhar do São Paulo no Morumbi com aquele golaço sensacional, né? Nós tivemos uma virada épica aqui no Olímpico. 2-1. 2-1. Que o Serginho faz 1-0. O Grêmio saiu atrás. Isso. Né? E o Paulo Isidoro faz 2 gols. O Paulo Isidoro faz 2. Tem um gol que eu me lembro até hoje, o Valdir Pérez engatinhando atrás da bola. Frango dele. Sensacional. Porque a bola desvia, né? E o Serginho fazendo aquela palhaçada. Ele chuta aqui no Leão, no rosto do Leão. É. E o Baltazar errou um pênalti, né? Quando estava 0-0. E aí foi a célebre frase, né? É. Pode falar a frase. Não, mas só assim, ó. Deus está guardando algo melhor para mim. É, aí guardou mesmo. Não, para o Grêmio. Para o Não, Grêmio. ele fala para ele. Para mim? Para Não, para ele. Nós A gente é que conta diferente. Sempre quando o Grêmio tá mal, a gente sempre fala, né? Não, mas tem um contexto, viu? O Baltazar estava magoado que durante os mata-matas ele perdeu a posição pro Weber. Ele estava numa fase meio complicada. O Weber, que quem não conheceu, né, bota no Google Weber Grêmio, que inclusive faleceu. Faleceu agora, pois exato. Que era lá de Goiás, é uma figura, porque é uma fisionomia que é fantástica, né? É. Parece que ele saiu do Woodstock, né? Parece que ele saiu né, de um festival hippie de rock. É que ele era muito ligado ao movimento esquerda e tudo mais. Sim. O PT tinha sido fundado em 80, então ele era afiliado, então ele tinha toda essa característica aí. Mas foi um jogador importante. Aí o Baltazar erra, mas tu falaste uma coisa. Esse Grêmio 2 São Paulo 1 é o típico jogo que a torcida virou o jogo. Sim. Então, até que o Ranzolin na narração fala, o Grêmio perdeu o Leão, perdeu o China, o volante se lesionou, mas vai virar o jogo aqui, porque ele viu que a torcida estava enlouquecida. O Ranzolin que tem as melhores narrações, né, da história do Grêmio. Eu não sei se isso... Junto com o Haroldo de Souza e o Pedro Caneiro Pereira e outros, mais Milton Ferretti-Ung, né? E em 81, mesmo tendo vencido o Brasileirão, o Dourado indica o Rafael Bandeira. Rafael Bandeira pede por 13 ou 12 votos, né, para o Fábio Koff. E aí vem o Koff para mas presidente. um detalhe, mas ali o Grêmio ganha em maio o Brasileiro, né? Sim. O problema é que no final do ano o Grêmio perdeu o estadual em novembro. Isso que ficou aquela imagem da perda do estadual. Claro. E o Fábio Koff já tinha perdido a eleição em 80, né? Então ele já estava tentando. Ele tentou 2 vezes, né? Isso. E na segunda ele conseguiu. Em 82 nós fomos roubados, né? Fomos roubados, né, no Brasileirão. O Andrade, né, mete a mão na bola, era pênalti, sendo que infelizmente o Flamengo acabou. Era gol, a bola estava dentro do gol. Claro, sim. Não, nem pênalti é. Ele tirou a bola de dentro do gol. Mas esse campeonato nos deixou um legado, qual? A vaga. Isso aí. A vaga Libertadores. Exatamente. 93. Fora Koff vai para Tóquio. Não, isso aí foi um pouquinho depois. Depois aí tem um contexto. Isso aí é o seguinte, ó. O Grêmio perdeu o Brasileiro de 82 dentro do Olímpico pro Flamengo. Claro. Em abril de 82. Roubado. Aí o Grêmio foi mal na Libertadores de 82. Uma questão de calendário ali, juntou com o Gauchão. Inexperiência também, né? E o Peñarol era um time forte do futebol uruguaio e tudo mais. Fernando Morena. Tanto é que depois de 83 se defrontou com o Grêmio de novo. E aí o Grêmio perde o Gauchão no Olímpico, né, para o Inter. Então era uma soma de derrotas. Vira o ano de 83, o Grêmio é eliminado pela Ferroviária de São Paulo na terceira fase do Brasileiro dentro do Olímpico. Aí botaram essa frase, fora Koff. E ficou a frase ali. Aí o Grêmio Ele não mandou apagar. Não, o Grêmio foi passando de fase. Era um democrata. Exato. Aí quando ganhou, ele chutou o balde. Mandou botar... Vamos arrumar aquela frase lá, ele falou. Vai pra Tóquio. Vai pra Tóquio. Aí ele desabafou. É bom quando tem um presidente que é democrata, escuta a oposição Mas assim, pra mim, que o campeão da América... anima, né, pra crítica. Mas assim, ali ele mostrou que tu não ganha só dentro de campo. O América de Cali, o jogo deu muita chuva. O América queria jogar outra data, ele fez os caras jogarem no outro dia. Ele mudou o mando de campo, o Grêmio Peñarol. Ele conseguiu escrever o goleiro, o Mazzaropi, no lugar do Daír lesionado. Hélio Dourado, Koff era um ele invadiu, o brasileiro, teve o jogo Grêmio Sport Recife, que o árbitro estava roubando o Grêmio ganhou 2-1, ele invadiu o campo. No meio do jogo ele invadiu o campo, foi direção ao árbitro, foi bater no árbitro. Então ele usou muita força política que precisava naquele ano. E foi fundamental. E não só a força política, né? O carisma dele com a diretoria do América, né? Porque assim, graças ao América, o Grêmio foi pra final. Ele foi lá assistir o jogo. Ele foi assistir o jogo. Ele não foi de graça, né? Não foi de graça. Ele usou aquele absurdo que nós sofremos, né? Em La Plata. Em La Plata, né? A nosso favor.
Fazendo com eles que o também tinham América sofrido. comprasse a nossa Então briga, eles né? compraram a briga também, porque eles também sofreram lá dentro. contra o... Não, Eles perderam não lá igual 2 a ao 0. Grêmio, né? Porque foi Não, realmente uma E coisa aí, absurda. e aí a gente vence a Libertadores. Não, mas o curioso, tu viu, Claro. era um triangular semifinal para todos os Claro, mais jovens sim. saberem. Isso. Era América e Estudiantes, e os três tinham eram 3 grandes equipes, viu? Sim. Eram 3 grandes equipes. Qualquer um poderia ir para a final. E aí o Grêmio ficou dependendo do resultado e o América segura o Estudiantes, que o Fábio Coa faz aquela fase histórica, né? Depois que termina lá em Cali o jogo. Ninguém mais segura o Grêmio na Libertadores. Nós já sofremos demais para chegar onde chegamos. Ninguém há de tirar esse título do Grêmio. E dito e feito, né? Perfeito. E nós ganhamos, né, de uma forma muito convincente, histórica, emblemática a Libertadores, né? Inclusive tá doente, né? Tá muito mal o César. Eu tenho falado com o filho dele todos os dias. Falei hoje até pela Tá em Campos começo da tarde. Goytacazes, né? Continua na UTI, estado complicado. Então, desejamos melhoras. Ele pediu para né, rezar o tudo César. mais. A torcida do Grêmio seguirá, né, rezando, dando energias positivas para esse ídolo do Grêmio, o César, que vai sair dessa. E aí a gente ganha a Copa Libertadores de 83 e vamos para o Mundial. Daí tem lendas atualmente, né, de que não era Mundial, né, essas bobagens, desde aquele tempo não, desde 2000 e alguma coisa, que aconteceu uma hecatombe, né, no mundo do futebol, que começaram com esse papo de que não era mundial, etc e tal, que a FIFA não reconhece, blá blá blá, que já falaram até que o Hamburgo não tinha vencido nada, que era um timinho. Enfim, eu queria, Sibeli, fala um pouquinho sobre essas narrativas essas do fake futebol. news aí, essas fake news. João, deixa eu só fazer um comentário antes. Se eles acham que não era mundial, qualquer coisa assim, Problema é dele. não tem problema. Mas foram 23 anos de muito sofrimento. Se não tem, e nisso ninguém tira. Eles botaram assim que eram campeões do mundo sub-15. Vai lá, Ai, Sibeli. meu Deus. Não, gente. Não, realmente foi um fato histórico, né? Foi o fato histórico que determinou também a abertura do museu, né? Se a gente parar para pensar, a gente fez toda essa rodada, né? Iniciou lá falando da abertura do museu e agora a gente Viu está a tua ligação com o museu fortíssima, né? Fortíssima, né? Tá vendo? Então, não, foi extremamente importante. Ai, eu me perdi agora, eu ia falar um negócio. 11 de dezembro de 1983. Exatamente. Não, mas eu ia falar agora. 84. O museu. Não, 11 de dezembro de 83. Não, do Inter não querer aceitar o Mundial, o que Exato. tá Não, falando? a gente tem o documento para provar, porque a FIFA nos enviou. Nós temos um documento que a FIFA Temos. enviou. Sibeli tem o documento, viu? Quero também cópia, tem quero cópia. Os documentos tem uma foto também, né? Na entrega das faixas, né? Num Sim, Grenal, exatamente. No A gente Maracanã. tem o documento Dia 26 de janeiro, oficial Grêmio 4 Inter Não, mas 2. Sibeli tem outra da coisa. FIFA, reconhecendo o título. Então não tem essa de não é reconhecido, porque é muito bem reconhecido. Não tem um documento que o rival manda um parabéns para o Grêmio pela conquista? Eles entregam as faixas. Não, assim, a entrega de faixa foi um Sim. amistoso, né? Aham, Mas sim. também tem um documento, né? Que eles. Não, o documento eu não sei exatamente, né? Como a gente tem Mas um entregaram ofício, as faixas. Um Entregaram, ofício vale- o que vale é a faixa, né? faixa. Também do Mário e a Sérgio, imagem. né? O Mário Isso. Sérgio, que jogou, que foi a grande sacada do Espinosa, né, Dyson, né, Júnior? Foi Sabe a grande frase do sacada Espinosa, né? O Grêmio perde o título porque ele vai pro Flamengo, né? E eu tenho no YouTube essa frase do Espinosa. Me dei o Mário Sérgio que eu vou dar um Mundial. Ele precisava, que era o Bonamigo, que estava ali, com todo respeito, um grande jogador, mas o Grêmio precisava de um jogador de maior potencial, porque o Hamburgo, para quem não sabe, vivia o maior momento da sua história, ficou vários jogos invicto no campeonato alemão, ganhou 2 vezes o campeonato alemão, Vários jogadores na seleção alemã. vice-campeã do Mundial de 82 e campeão de 86. E o Hamburgo bate a Juventus de Turim na final, que era a base daquela Itália que nos liquidou como na seleção brasileira nos 3-2 lá em Sarriá, na Espanha. Perfeito. Então o pessoal gosta de menosprezar, viu? E o técnico do Hamburgo, né? Você quer o técnico do Hamburgo? Treinador da Holanda da Copa de 78, Ernesto Rappel, zagueiro da Áustria da Copa de 58, que tem até nome de estádio lá na Áustria. Não era qualquer time do Hamburgo, e nós ganhamos 2-1, 2 golaços de Renato Portaluppi. Setembro é o mês do Grêmio, né? Setembro é o mês que é a nossa fundação, setembro é o mês do Lupe, setembro é o mês do Renato também, que o Renato também faz aniversário, se eu não me engano. Hoje. Hoje. Everaldo dia 11. Everaldo. Tarcísio. Né? Tarcísio dia 15. Aniversário do Olímpico. Né? Setembro é esse grande mês que nós queremos. Juarez do Tanque também, aniversário agora, dia 20. Dia 20 de setembro, o Juarez? 20 de setembro. 20 de setembro. O Juarez esteve lá na nossa na final do Homenageamos ele o ano passado, quando ele fez 95 anos. Perfeito.
Grande Juarez Tanque. Então você tem Nossa sede lá. na final do Homenageamos ele o ano passado, quando ele fez 95 anos. Perfeito. Grande Juarez Tanque. Então setembro é o mês do Grêmio e por isso a importância da gente fazer esse podcast Grêmio Pode Mais sobre os 121 anos do nosso tricolor. Bem, 83, aí depois nós vamos ser bi da Libertadores, vamos ser pentacampeões da Copa do Brasil, vamos ganhar, né, o bicampeonato do Brasileirão de 96, que também tem muito mito, ganhou da Portuguesa. Bem, só quem não conhece o futebol brasileiro e não sabe o que era aquela Portuguesa fala uma bobagem dessa. Os maiores times do Brasil da época. Sim, que já vinha, tanto é que manteve essa estrutura que em 98 quase chegou à final do Brasileiro. Não, 98, 90 e... Não, tá certo, 97 e 98 a Portuguesa quase chegou. 98 a Portuguesa foi roubada no Paulistão pro Corinthians. Exato, a Portuguesa podia ter chegado em 97 ela perde naquele quadrangular que tá o Vasco, e em 98 ela cai pro Cruzeiro, ela cai em 98 para o Coritiba. Isso. Entendeu? Então, ela no mata-mata, então, a Portuguesa chegou em 98 também. Depois impressionante. Depois nós vamos ter a transição para a Arena, né? E teremos o tri da Libertadores, né, em 2017, que infelizmente nós demos o azar, que nem foi em 95 com o Ajax, também era o Ajax que era a base da seleção holandesa. Nós ganhamos da base da seleção alemã em 83 e infelizmente perdemos para a base. Empatamos, da seleção, né? Empatamos. Mas você lembra o Ajax? Holanda 94, Holanda 98. Claro. Sim. E depois, né, tem essa seleção. Aí é um novo futebol, né? Futebol extremamente globalizado, essa seleção cosmopolita do Real Madrid em 2017, né? O Renato até brinca que o Zidane, né? O Zidane olhava pro banco. Coça a cabeça ali. Quem que eu vou botar? O Zidane fazia isso, né? O Renato, sim. Então, voltando também, né? O nosso Grêmio Pode Mais, ele é um podcast que tem um patrocínio, o apoio da Gás Milha, que é uma empresa fantástica lá do litoral. @Gás Milha no Instagram, nas redes sociais. Cibele, estamos chegando ao fim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância do nosso museu, do Museu Hermínio Bittencourt, a importância do Hermínio Bittencourt, né? É um presidente fantástico, né, do nosso clube de 68, né? Ele é o presidente do nosso Hepta, né? E que em breve nós vamos ser Octa, né? Finalmente vamos passar e patrolar para também, né, liquidar com a única coisinha que eles dizem por aí. Mas fala um pouquinho da importância do museu, a importância dessa data emblemática, esse mês de setembro, do 7 de setembro, do 15 de setembro, do Salão Grau. Inclusive, depois eu quero perguntar para o Daisy Santana sobre a localização. Fala aí tuas considerações finais. A importância do museu, principalmente em questão de pesquisa histórica, né? Não só para o Grêmio, mas também para a torcida e outros pesquisadores que se apropriam do nosso material, né? Então, assim, é um espaço que está aberto, que as pessoas podem lá nos visitar, não só para ver as exposições, mas também para fazer pesquisa, né, nas fontes que a gente tem lá disponível, né? Então, eu acho que isso é cumprir um papel social muito importante, e de graça, né? Porque tem muitos lugares, arquivos e tudo mais que cobram, né, por esse serviço, e o nosso é totalmente gratuito. Então, eu acho que esse que é o principal objetivo da gente, assim, né, que é compartilhar o material, né, dar espaço também para esses pesquisadores, porque ali no museu nasce muita dissertação, TCC, tese de doutorado. Então, assim, acaba sendo um espaço assim para a sociedade. Aquela menina de Pelotas com o tempo ali pesquisando, lembra? Não, sim. Temos vários tipos de pesquisadores. Ele está se referindo à Laiana, que é a nossa pesquisadora dos acervos têxteis, né? Ela faz o doutorado dela em memória social. Mas, assim, eu poderia citar milhares de pesquisadores, né? Agora que a gente tem também a Jaque, que está pesquisando futebol feminino. Temos a Eduarda, que também é futebol feminino. Então, assim, a gente tem uma gama assim, de pesquisadores que vai se apropriar do nosso espaço, que é algo muito importante. O Hermínio Bittencourt, né, e a gente não estaria aqui sem ele, né, senão o museu não teria nascido sem ele, porque ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com as questões históricas de preservação desse material, então, se muita coisa sobreviveu, foi ele. Ele montou um time, né, na verdade foi Henrique Amabile, é outro nome assim que é pouco lembrado na história do Grêmio, né. Ele foi a pessoa chamada pelo Fábio Koff para montar a comissão para a criação do museu. Ele chamou Hermínio Bittencourt, porque os dois eram muito amigos. E os dois acabaram chamando Mário Leitão, também, se não me engano, e que chamou a Dona Ema, a emblemática Dona Ema, que todo mundo, em algum momento, já ouviu falar, né? Que esteve na direção, dividindo a direção, então, com Hermínio Bittencourt por muito tempo, né? Ele faleceu no ano de 2000, e daí a Dona Ema assumiu, então, totalmente a direção a partir desse ano. Então, eu creio que é isso mesmo, a gente cumpre uma função social e também cumpre uma função de tornar o Grêmio grande,
né? A importância da gente ter esse espaço de memória dentro do nosso clube, que é enorme, é muito importante. Por mais clichê que possa parecer, quem não conhece seu passado de glórias e também de problemas, não vai entender o seu presente e não vai saber construir o futuro. É clichê, mas é uma verdade que é inexorável. Né? Exatamente. Mas, então, muito obrigado, E com Cibele. relação, Cibele, só uma pergunta a essa questão das enchentes. Fala um pouquinho como é que está o nosso acervo, a preocupação com a preservação de toda essa história, né? Sim. Não foi atingido por águas, mas a umidade é alguma coisa que Exatamente, também que bom que tu fez essa bastante. pergunta, porque assim, justamente isso. A gente não foi atingido pelas águas da enchente, não só a reserva técnica, mas como a parte de exposição também, nada foi atingido, mas realmente a gente está sofrendo na arena com essa questão da umidade, né? Então, bom, vocês devem saber, né? A arena está totalmente sem luz, nós não temos luz no museu agora, as exposições estão fechadas e a gente tem que ficar monitorando as exposições, né? Pelo menos uma vez por semana, entrar lá dentro, ver como é que está a condição. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Acervo têxtil, a gente teve que tirar tudo do que tinha lá na exposição. Então, essas vitrines que são as únicas que a gente consegue abrir, então a gente foi lá, pegou todo o material, retirou, né, botou num lugar adequado, porque ainda bem que tu perguntou isso também, a gente faz todo um trabalho técnico nos bastidores, né? A gente não só faz pesquisa, mas a gente também faz a manutenção do acervo, né? Então a gente tem que controlar a umidade, tem que controlar a temperatura do espaço onde fica guardado. Por exemplo, têxtil não é qualquer coisa que tu vai guardar, sabe? Metais também, por questões de umidade. Até jornais ali, a gente faz toda a preservação então que eu faço. tem todo um trabalho técnico por trás disso que é, né? Perfeito. Que trabalho que vocês fazem, que trabalho que o Grêmio... Exatamente. A torcida do Grêmio é muito grata por esse trabalho. Né? O museu, sem dúvida alguma, precisa de mais apoio, mais investimento, ter a sua ampliação de espaço, mas isso é um debate mais amplo, né, sobre o clube que nós queremos. Grêmio-Pédia, muito obrigado. Fala um pouquinho aí sobre a Grêmio-Pédia. Sempre à disposição. Deixa eu só fazer uma pergunta antes que o Júnior comece a falar. Por curiosidade minha, tá? Da onde saiu a ideia da Grêmio-Pédia e o quanto vocês debateram para começar a criar esse histórico? Ela também? nasce de um blog que um dos administradores tinha, que era o Clique Grêmio, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora bem o nome do blog. E ali ele tentava reunir a história do que tem apanhado da internet. E daí depois disso ele... mas eu preciso organizar de uma forma melhor. E o método da Wiki, que é um código aberto, ele é bom de organizar texto, é bom de organizar as coisas. Então ali se nasceu, daí mudou o nome e migrou o conteúdo e começou-se a buscar cada vez mais conteúdo, né? A gente fazia tudo manualmente, era tenebroso. Atualizar número de jogadores, tendo que botar um joguinho a mais para cada um. Depois a gente automatizou, criou um banco de dados. E assim a Grêmio-Pédia foi sempre evoluindo e acompanhando. Porque assim, como o Grêmio é focado 100% no futebol, é inevitável que tu tenha todas as fichas de jogos. E é o que a gente sempre busca. Hoje a gente tem em torno de 100 fichas que são incompletas, que daí dá uma distorcida em alguns números de atletas, mas nem o museu tem todas, né? A gente não tem acesso, não existe os dados. Talvez um dia apareça alguma coisa, a gente nunca perde a esperança, mas a gente sempre tenta cada vez mais preencher essas lacunas, etc. Legal. Grêmiopedia.com.br, né? .com. Grêmiopedia.com é a Wikipédia do Imortal Tricolor, né? Que faz esse trabalho fantástico, que sem dúvida alguma, se tu tá com dúvida em alguma coisa, além de visitar o museu, claro, falar lá com a Cibele, procurar o Dais. É que às vezes o museu ele pode estar fechado. Pode estar fechado. Claro. Aí nós temos, mais difícil de acessar. Nós temos a referência no mundo da internet, que é a Grêmiopedia. Tá com dúvida de alguma coisa sobre a história do Grêmio, vai na Grêmiopedia, porque é muito difícil ter alguma coisa errada lá. Né? A gente está sempre tentando corrigir. Não vou dizer que não tem, né? Porque a gente está sempre tentando corrigir. Tem alguma pédia além do Grêmio e da Wiki? Tem. Cruzeiro Pédia é muito grande. A gente, a nível mundial, a gente é a terceira maior. O Flapédia tem também. Teve problema do Flamengo lá, né? Que o clube pegou e depois é um problema. A Flamengo, ela foi do Flamengo agora. Tem o Fly Estatística, né? Ela foi absorvida um período lá que existia a Flapédia, foi absorvida pelo clube, daí o clube encerrou. Né? Esse que é o medo da gente. A Galopédia tem ainda, não? A Galopédia ainda existe.
A Cruzeiro-Ped existe. A nível Brasil, a gente é o maior em número de acervo assim, de informações. Acho que no mundo nós estamos entre os 5. Terceiro. Top 3. Top 3. Mas o Grêmio pede a top 3. Ou já, acho que já é segundo até, tá? Acho que eu tô até desfasado com os números. Somos top 2. Nós somos segundo colocado já em dados mundialmente sobre um clube de futebol. Olha só que coisa maravilhosa que é criada aqui. Um clube de futebol de mais de 100 anos. De mais de 100 anos. Um detalhe, tu falou de setembro, 70 anos do Olímpico, dia 19, né? Claro, falei sim. também do Olímpico. E então, talvez aí também um debate da Grêmio-Pédia, né? De repente, se não vale a pena o Grêmio assumir, ok. Mas essa integração Grêmio-Pédia museu é uma integração que o Grêmio só ganha. A torcida do Grêmio só ganha com isso. Né? Acho que isso, que aqui seja, eu acredito que não é o primeiro, né? Mas que seja mais de muitos encontros, e não só encontros, é tentar construir pontes, né, entre a Grêmio-Pédia e o Museu do Grêmio. E com relação a... Tu falaste que nem todas as informações são possíveis ter, né? Tem algumas que ainda não tem. Se alguém tiver alguma informação, para onde manda? contato@gremiopedia.com. E-mail pra gente. Ali tu consegue entrar em contato com a gente responde tudo, a gente busca anexar as informações. Lógico, confere se é verdadeiro, né? Aparece alguém dizendo, o fulano marcou o primeiro gol, eu vou desconfiar, né? Mas a gente até já recebeu uma vez, os autores dos gols que faltam. Alguém fez uma lista lá e mandou pra gente, peraí, né? Vamos procurar, né? Nada batia, não tem dado nenhum. Séria, né? A gente vai atrás, procura. Porque a Grêmio-Pédia é muito séria. Muitos parentes de ex-atletas gostam de ver o perfil do seu avô, do seu pai, do seu tio lá, manda informação, fotos. Eu acho que o primeiro gol de cabeça é uma dessas polêmicas, né? O primeiro gol de cabeça... Porque ele foi invalidado, né? Ele foi invalidado. Aí o Josiel, eu tava num debate com o Josiel, o primeiro gol de cabeça é do Grêmio, né? Da história, né? É do Grêmio, o primeiro gol. Não, mas peraí, não foi bem assim. Não, José, é o seguinte. Ele foi invalidado. É nosso e fim de papo. Não vem com esse negócio de Grêmio. Não, porque a Grêmio-Pédia só trabalha com dados. Tudo bem, mas se é a favor do Grêmio, a gente vai defender. O primeiro gol do estádio de bicicleta, o Milton Coelho, que tá. Hoje até falei com ele, fez 91 anos agora em agosto, Grêmio Portuguesa de Esportes. Claro. Milton Martins Coelho. Dyson, queria que tu falasse agora nas suas considerações finais sobre a importância de setembro, né, do mês do Grêmio, né, como é importante estar sempre lembrando da história do Imortal Tricolor, desde 7 de setembro de 1903, passando por 15 de setembro e passando por todo esse período. E vou até te colocar uma polêmica aí. A fundação, o local exato da fundação, seria hoje onde é o Center Shop? Porque tem gente que fala que não é, que seria um pouquinho mais pro lado. Que assim, quando eu tive um canal do DAS que no final não deu certo, tá extinto, mas eu fui gravar com o Carlos, eu não estava no museu ainda, e nós fomos gravar na frente do Center Shop. José Montauri, que muito tempo foi o livraria do Globo ali. É do lado ali. Exato, do lado. E tu lembra que tem uma foto naquela revista? E tinha um restaurante ali. Tinha um restaurante, coisa, exatamente. Que a do Grêmio ia. Exato. E tu falou no começo, em 73, que teve um fundador, que tu viu uma matéria, não foi isso? Sim, na Placar. Sim. Ele deu uma entrevista anos antes para a revista Grandes Clubes e fotografaram ele nessa rua, José Montaria, onde eu ali o Center Shop ali, exatamente. Enfim. A importância do mês de setembro de comemorar... Não, eu vou te dar um exemplo assim. Às vezes a pessoa fala, como é que é? Quem vive de passado é museu, né? Não dizem assim. Engraçado, e quando vai para tocar falando para todo mundo busca o passado. Exatamente. Te ligou nisso? Tem mais vitórias aqui, tem títulos aqui. Então, o setembro é importante para resgatar o passado vitorioso do Grêmio e até ver algumas dificuldades para não repetir no presente ou no futuro, certo? E ver o quanto é glorioso o Grêmio, né? Porque, por exemplo, o Grêmio é o primeiro clube que ostentou o título mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Supercampeão do Brasil. Te ligou nisso? E nós não recebemos até hoje o troféu da CBF. Mas foi o primeiro clube. Sim. Porque ele foi o primeiro campeão da Copa do Brasil. Sim. Então, setembro é para resgatar, sim, essa história do Grêmio, para não ficar esquecido que é importante sempre passar para novas gerações. Foi tu que disse, né? A torcida que está vindo, ela tem que saber, tu falou na abertura do programa. É isso, a importância de informar o jovem que está vindo aí. Eu tenho um aluno de 17 anos. Até porque a gente tem uma concorrência muito grande com os clubes de fora, né? Exato. Então a gente precisa trabalhar ainda mais, né? Essa disputa com os clubes de fora, que é a grande mídia que faz isso, né? Exatamente. Então, a gente tem um trabalho e um trabalho mais árduo ainda. Exato. Então, essas informações são fundamentais. Eu tenho um aluno de 17 anos, vai se formar agora no ensino médio, Gabriel. Impressionante. O guri lê tudo do passado e vai na aula, quando terminando, você, professor, tal coisa. Então, tem muita gurizada interessada assim. Com certeza. E uma pergunta para o Dais, tá? De onde saiu essa tua história com o Grêmio? Brevemente. Rapidinho. Brevemente não vai dar. Não, rapidinho.
A minha avó, mãe da minha mãe, que era muito gremista, falecida em 2004, me fez gremista, levou essa questão do Grêmio. E bem em 81, eu tinha 7 anos, o Grêmio seguido é campeão brasileiro, não tem como, né? Não tem como. Cair na glória. E, para trabalhar, o Hermílio Bittencourt tem, a Sibeli sabe dessa história, quando o Museu do Grêmio estava no auge, em 88, eu tinha 14 anos, então eu estudava de manhã e de tarde ia ver os treinos. Saí de um treino do Grêmio lá, entrei no museu e estava olhando ali aquele fascículo. História ilustrada. Exato. Ele pegou o fascículo e me deu na minha mão. Ô, guri, pega pra ti, eu vi que tu tá olhando bem fascinado. Pega. Não sei, mas eu acho que tu vai ser historiador do Grêmio. O Steve Bittencourt me falou isso. Época boa do treino suplementar. Exato. Época boa. Falou 81 eu fazia escolinha de futebol no Grêmio. Mas eu fui em 88 com o episódio com o tio Bittencourt, Hermílio Bittencourt. E é verdade, até eu falo pro Mazzaropi, os jogadores saíam às vezes dali do treino e a gurizada estava em volta, eles pagavam um refri pra nós no bar. Vamos lá, gurizada, tomar um refri. Hoje tudo mudou. Época boa. Época boa. Hoje, né, o Grêmio pode mais, esse especial pelos 120 anos do Grêmio, ele foi uma bagunça. Então eu peço desculpas, né? Porque uma bagunça boa, muita informação. Um carnaval tricolor, né? Hoje nós não tivemos nosso âncora, né? Que é o Maurício. O Maurício teve um problema de agenda e eu tive que assumir. Não tenho o traquejo do Maurício para poder ancorar um programa, mas tentei organizar. Tanto não tenho que o nosso encerramento vai ser o que não era para ser o encerramento, porque o encerramento seria agora. Então vamos lá, Pinga Fogo, 3 maiores dirigentes da história do Grêmio. Giovanni começa. Para mim, Koff, Hélio Dourado, e não tem como ser o primeiro, né? O Carlos... Luiz Borer. O Luiz Borer. 3 maiores jogadores da história do Grêmio. Renato Portaluppi, Mazzaropi e o Ayrton. Jogo mais inesquecível da história do Grêmio pra gente. Sem ser final de título, porque daí é... Pode ser o que eu mais sofri? Pode. Batalha dos Aflitos. Sem dúvida alguma. Sim, pra ti, Sibeli, 3 maiores dirigentes da história do Grêmio. Por motivos óbvios, pelas nossas conversas, hoje acho que ficou meio óbvio. Saturnino. Defensora dele, que eu sei. Totalmente, né? Um dos meus favoritos. Saturnino, Vanzelotti, óbvio. Fábio Koff e Hélio Dourado, com certeza. Tô contigo, hein? É o meu trio também. Tá. 3 maiores jogadores da história do Grêmio pra ti. Com certeza é o Renato, Paulo Nunes e o Jardel. E qual o jogo mais legal para o museu? Vocês têm mais detalhes no museu de uma partida específica? Olha, o que a gente tem agora lá é a exposição do Tri, que é o mais detalhado, né? O Tri da América, é verdade. Realmente. Então a gente o que mais então, tem no detalhe caso, a conquista de jogo... que tem mais detalhes hoje no museu. Sim, são os três. O Tri da América. o Tri da América. E para Sibeli, o jogo mais inesquecível? Gente, isso é óbvio, vai ser a Batalha dos Aflitos, né? O gremista que não me falar onde é que estava nesse dia. Não, lembrando, eles estão falando Batalha dos Aflitos porque eu tentei retirar as finais de campeonato, porque obviamente daí alguém escolheria alguma final de campeonato. Sim, mas é daquela tipo de ter matado a gente quase do coração, né? Com certeza. Questões de níveis de emoção, né? Eu rolava no chão, desesperado. Meu Deus do céu. Não sabia se era alegria. Exato. Dyson, 3 maiores dirigentes do Grêmio. Fábio Koff, Hélio Dourado, Fernando Crefe. 3 maiores jogadores. Mazzaropi, Ayrton e Tarciso. Jogo mais inesquecível? Grêmio 2, Estudiantes 1, 83. Libertadores, aquele gol do Tarciso ali nos empurrou para a América. E a defesa do Mazzaropi nesse jogo? Teve no 2-1 nesse. O América foi no pênalti, mas nesse jogo do 2-1 sim. Também. E o jogo estava complicado, hein? Pra ti, Júnior, os 3 maiores dirigentes da história do Grêmio. A Koff, o Dourado e eu gosto muito do Cacalo. 3 maiores jogadores? Derlei, gosto muito do Derlei. Sou da geração que gostava muito do Derlei. Gosto muito do nosso ex-goleiro que está na Arábia agora, o Groy. E gosto muito do Mazzaropi. Qual o jogo em específico a Grêmio pede a ter mais informações? Já pararam para... Nunca... as finais de Mundial, assim, elas geram muito material, né? Sim. Finais em geral, mas as de Mundial ali contra o Real Madrid, então tinha jornal de tudo que é lugar. E pra ti, qual o jogo mais inesquecível?
A Batalha dos Aflitos é um e depois as finais, né? Mas daí tu pega jogos pontuais. Por exemplo, se me veio agora a memória, o jogo do 5-1 contra o Santos na Arena, em 2018. Maio. É um jogo que, nossa, o Grêmio deu um chocolate ali. Mas tu observou uma coisa, ela fala Paulo do Jardel, né? Sim. Tu vê ela, a geração dela pegou aqueles anos 90 Anos ali, 90. né? Ficou na memória. Mas né? a final de 96 ela é muito emblemática. Não, mas Não, pegar todo esses aquele jogos, time, pegar esses jogos aleatórios assim, tem um jogo que o Grêmio não ganhou, mas por tudo que aconteceu no jogo no Olímpico, pra mim é inesquecível. Não é o mais inesquecível. Qual? O Grêmio Fluminense, aquele 4x4. 2006. Aquilo foi uma loucura. Tava 4-2, Loucura. faltando um minuto. Sim, sim. É. Mas Então, um outro jogo emblemático que eu acho é o Grenal do Centenário, que é o 2-1. 2009. O Souza faz um gol de falta. Souza e Max, né? eles começam ganhando, né? Eles Gol começam. do Gilmar. Acho que é Juliano. Aí Nilmar. tinha a faixa Nilmar, Juliano não, tinha Nilmar, a faixa Nilmar. na geral, né? Com a escalação Isso. dos 10-0. 10-0. O Souza se Outro atrapalha. jogo, João. Nunca vai Grêmio acabar. Flamengo do confronto contra o Ronaldinho. 30 de outubro de 11. Esse também foi sensacional. Do Traíra. Sensacional. Exatamente. O André Lima dá uma Aquela- janelinha no aquela marcador. virada foi espetacular e necessária. E o Flamengo tinha um baita no time e Tinha. foi pra Libertadores Nossa, até naquele sim. campeonato. Então, da nossa parte, o Grêmio pode mais, né? Só a gratidão a quem está cuidando hoje do museu, a Cibele, ao Carlos, né, que é o coordenador, né, ao Dyson, que é o historiador do clube. A Grêmio pede a gratidão também por esse trabalho fantástico, né? Júnior, transmita os teus Pode deixar. colegas de coordenação da Grêmio Pede aqui, da nossa parte do Grêmio Pode Mais, o movimento Grêmio de Todos. Gratidão imensa. O Josiel, né, que é nosso colega, né, de Sim. movimento. Giovanni. Então é isso, gente. 121 anos de Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Grêmio é o clube de todos desde 1903. Nós temos que ter muito orgulho e conhecer muito a história do Grêmio, porque é aquilo que a gente já falou aqui, que por mais clichê que possa parecer, conhecendo o passado, entendendo o passado, que nós vamos compreender de maneira plena o nosso presente e vamos caminhar para o futuro, que deve continuar sendo um futuro de glórias para o Imortal Tricolor. Viva o Grêmio, e é isso. Obrigado. Da Libertadores. O Grêmio tem futebol e tem a grande torcida aqui no Olímpico. Prepara-se para você.